Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal de rotina com o crochê. Estou dando início aqui na minha terceira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2025. E já separei aqui o que eu vou estar utilizando para poder dar início aqui na minha produção. Essa base aqui, gente, desse par, vocês já viram ela no meu segundo vídeo. Na verdade, eu acabei de gravar aqui o último vídeo e já estou dando início, o último vídeo que eu trouxe aqui no canal da hashtag do cofre, que é o vídeo da segunda produção, e já estou, dando início aqui no vídeo da minha terceira produção da hashtag. E essas bases aqui, é as bases que eu mostrei para vocês do parzinho, que foi da minha segunda produção. Então, vai ser nela que eu vou estar trabalhando aqui, que eu vou estar dando início na minha terceira produção. E eu já separei aqui o que eu vou estar utilizando, que é, gente, a princípio vai ser esses tons aqui de rosa. Eu separei essa sobrinha aqui de rosê, que eu quero fazer aqui uma carreirinha em cada peça no rosê. Só que aqui, gente, o que acontece? Eu só percebi que eu tinha feito 4 carreiras aqui no cru, quando eu estava gravando a finalização aí do vídeo da segunda produção. Eu passei aqui 4 carreiras no cru, em cada base aqui desse par, e teria, que ter passado aqui apenas 3. Então, eu não sei, gente, se eu vou desmanchar uma carreirinha do cru de cada peça, para poder, fazer a distribuição de cores que eu quero estar fazendo. A princípio, eu acho que eu vou estar trabalhando aqui, nesses tons de rosa, que é o rosa médio, um detalhe no rosê e a finalização, que é o bico no pink. Pode ser que eu mude aqui a combinação e coloque alguma outra cor para agregar aqui nesse parzinho. Aqui, como ele já está com 4 carreiras, se eu for dar sequência nele dessa forma, com as 4 carreiras no cru, eu vou fazer aqui mais 4 carreiras para depois vir trabalhar a carreira de ponto alto fechada e o bico. É um total, de 8 carreiras que eu trabalho antes da carreira de ponto alto fechada. Mas eu acho, gente, que eu vou desmanchar aqui uma carreirinha para ficar com 3 apenas no cru. Essa carreirinha, que eu vou desmanchar aqui, uma carreira do cru, vou estar, deixando, vou ter ali, daí, uma sobrinha a mais de cru para usar em outra produção que eu vou estar fazendo. Como, eu vou ter que, se eu der sequência aqui, do jeito que está com 4 carreiras no cru, eu vou ter que trabalhar daí só mais 4 carreiras para depois vir trabalhar com o bico. Eu poderia, sim, dar sequência assim, vai ficar bonito também. Poderia vir daí com 3 carreiras no rosa médio, depois eu colocar uma carreirinha apenas aqui no rosê, que é, o que eu quero fazer, uma carreira só no rosê, e finalizar daí todo no pink. Não decidi ainda, A hora que eu for pegar mesmo para fazer ele, eu vejo certinho como que eu vou estar fazendo. Se eu desmancho aqui uma carreira mesmo do cru, ou se eu dou sequência nele aqui do jeito que ele está, com 4 carreiras iniciadas aqui no cru. Aqui é o Square Emily, ele é maravilhoso, ele fica maior, ele dá mais aumento na peça. Eu estou tendo, gente, que dar uma adaptada aqui no meu ponto. Eu estou trabalhando carreiras, pulando apenas uma correntinha, porque senão vai embabadar. Porque como tem mais bloquinhos aqui, olha só, é um square, que trabalha leque por toda a volta dele. Então, ele vai ter mais bloquinhos aqui na parte reta. E se eu vir aqui e colocar, na minha tensão de pontos, eu colocar 2 correntinhas de separação, o que vai acontecer? Vai ficar embabadando aqui a minha peça. Vou continuar trabalhando com uma correntinha. Se eu ver que ele vai emborcar, eu venho depois, nas próximas e coloco aí 2 correntinhas. A gente tem que adaptar o nosso ponto conforme a peça aí que a gente vai fazendo. Nem todo trabalho é igual, nem todo ponto é igual. Então, a gente tem que adaptar ele ao trabalho, que a gente vai estar fazendo. E aqui, no meu caso, eu estou adaptando aqui o meu ponto a essa peça, a esse par, que é com um square maior. Então, eu estou trabalhando aqui apenas com uma correntinha. Eu gosto de trabalhar nas outras bases, que eu já fiz, nos outros tapetes que eu já fiz, eu sempre trabalho com 2 correntinhas. Mas com esse square aqui, por ele ser maior, eu tenho que colocar uma correntinha apenas. Então, vai ser, por enquanto, essas sobrinhas, que eu separei aqui para fazer aqui esse par. Olha só, que eu tenho, gente, aqui, dos tons de rosa. O pink, peguei tudo o que tinha para fazer aqui o bico do par. O rosa médio,
Ainda tem. Eu tenho que procurar no meio, gente, das minhas sobrinhas do vermelho para ver se eu tenho alguma outra sobrinha do rosé. Porque esse daqui não dá para fazer uma carreira em cada peça dessa base aqui. Eu acredito que não dê para fazer. Eu vou pesar depois, né, para ver certinho. Se não der, eu vou ter que pegar uma outra cor. Talvez um tom de bege, ou então até mesmo o branco, né, como tem o branco aqui no início, né, no miolinho do square. Posso estar passando uma carreirinha de branco ali também, entre o rosa médio e o pink. Não sei. Aí os tons que eu tenho aqui ainda, né, que são puxados pro rosa, é o rosa médio. Tenho aqui ainda o salmão, olha só, o salmão dá pra fazer o bico de um tapete. Esse daqui que eu acho que é o goiaba, ou então, né, ali o melancia, dá também pra fazer o bico de uma peça. Daí no rosa médio, o que eu vou ter é esse daqui. E se sobrar, né, daqui, eu acredito que não, né, se eu for fazer 3 carreirinhas aqui, eu acho que não sei se nem se vai dar pra fazer 3 carreiras em cada peça. Daí eu vou ter que ver se aqui, esses tons de rosa, é parecido com esses que eu separei aqui pra fazer esse parzinho. Então, gente, daí o que vai me restar, né, dos tons ali puxado pra rosa, são esses daqui. Tem aqui um rosa neon também, uma sobrinha razoável, né, de um rosa neon, dá pra fazer detalhe ali em alguma peça. Rosa bebê tem só essas 2 sobrinhas pequenas, mas ainda dá, olha só. Eu achava que eu não tinha mais, assim, sobras que desse pra fazer bico, mas só aqui nesse saquinho que é que eu coloquei, né, os tons puxados pro rosa. Aqui eu tenho o salmão, que dá pra fazer o bico, e tenho esse daqui, que é ali o goiaba, né, o melancia, que dá pra fazer o bico de uma peça também. E eu separei esses daqui, olha só, tons de verde, pra fazer um avulso. Vou utilizar esse square. Não peguei ali, né, o verde pra fazer aqui, passar o verdinho aqui, acho que eu vou usar o fantasia. Mas as 3 primeiras carreiras vai ser no bege. Vou passar uma carreirinha nesse verde aqui, que é um verde bandeira. Depois eu vou vir com algumas carreirinhas nesse daqui, que é o verde jade. Tem mais dele, gente, só que eu tenho que... Agora que eu tô olhando aqui, né, que é um total de 8 carreiras também. Então, se eu passar uma no verde bandeira, eu ainda vou ter que passar mais 3 carreiras para depois vir fazer o bico. E esse daqui não dá para passar 3 carreiras Ah, dá sim. Agora que eu me toquei aqui que não é par, né? É avulso. Então, essas 2 sobrinhas aqui dá sim pra passar 3 carreirinhas. Tô aqui, como eu tava falando, do parzinho aqui. Eu achei que aqui também eu ia fazer um par, né? Mas desconsidere. Então, aqui dá sim essas 2 sobrinhas do verde jade. Dá pra passar as 3 carreiras aqui. Então, vai ser 3 iniciais no bege, uma nesse verde bandeira, 3 aqui no verde jade, e a parte do bico, gente, vai ser no verde água. Esse daqui vai ser aqui um degradê de verde invertido. Vou começar com o mais escuro e vou finalizar aqui com o mais claro. A princípio, né, as primeiras produções dessa terceira produção que eu vou fazer vai ser esse par e esse tapetinho avulso. Conforme eu for fazendo, se eu mudar alguma coisa aqui nesse par, né, acrescentar alguma outra cor, alguma outra sobrinha, eu venho mostrando aqui pra vocês. E depois deles pronto, eu vou separar as outras sobras que eu vou usar pra fazer as outras produções e volto pra mostrar pra vocês. Voltei aqui, gente, pra poder atualizar vocês de como que anda aqui a minha terceira produção do cofre. Finalizei aqui o parzinho, o barbante deu, e ainda sobrou das cores que eu utilizei aqui para fazer, né, o par. Olha só para vocês verem. Sobrou pink, sobrou ainda aqui o rosa, 2 sobrinhas, né, do rosa médio. Tem aqui o rosé, eu achei mais uma sobrinha, gente, de rosé. Tava junto no saquinho com os vermelhos, que eu coloquei separado, né. Esse aqui tava lá junto no saquinho com as sobrinhas de vermelho. Então, olha, ainda deu ali, né, para passar 2 carreirinhas, uma carreirinha em cada peça, e ainda sobrou do rosé. Gente, daria até pra mim montar o joguinho de banheiro. Os barbantes, né, as sobrinhas que tenho aqui ainda, das cores que eu usei pra fazer aqui nesse par, daria pra fazer a tampa do vaso. O que eu preciso mais, né, é a parte aqui do pink, que é, né, o final do tapete, que é a parte do bico. Então, eu acho que essas 3 sobrinhas aqui daria pra fazer o bico, né, da tampa do vaso. Eu só não vou fazer porque eu não tenho mais esse verde, gente, no cofre, que é o verde Guenere. Se eu tivesse passado aqui o verde folha,
o verde gramado, eu conseguiria fazer a tampinha do vaso. Não ia dar para fazer a telinha atrás, não ia ter, né, aqui o pink suficiente para poder fazer a telinha. O que tem ali ia dar, assim, na marra mesmo para fazer o bico. Mas depois, né, eu faria a telinha por fora do cofre. Só não vou fazer por falta dessa cor aqui mesmo, do Granelli, que eu não tenho mais ele. Então, aqui vai ficar, não vai ficar nem como par, porque ele não se encaixou ali no tamanho padrão dos pares da revenda. Todas as peças que eu estou fazendo no cofre, que tá dando ali, né, as medidas, que tá ficando numa distribuição legal de cores, que não tá ficando ali, né, não estou fazendo... emendando cores diferentes, gente, para poder finalizar, né? Que tá ficando uma peça bonita, eu estou deixando para os kits revenda. Esse daqui, a princípio, seria, né, para revenda como par de tapete, só que ele não deu a medida. Ele ficou aqui com 63 no comprimento e a largura dele ele ficou com 50, ficou uma peça bem grande. Ficou ali, né, num tamanho legal, só que para os pares de tapete não dá, porque os nossos pares da revenda é a partir de 65 no comprimento. Então, eu tenho dois aqui, né, na mesma combinação de cor, posso estar postando como par para venda aqui na cidade, ou então eu posso estar colocando nos kits revenda de tapetes avulsos. Ele se enquadra na medida, né, dos tapetes avulsos e pelo tamanho, gente, que ele ficou. 63, né, por 50, ele ficou numa largura bem grande, né? Mas mesmo assim ficou bem econômico esse tapete, ficou pesando 250 gramas cada um. Então, ele tá prontinho, finalizado, né? Lindo, ficou perfeito aqui, deu certinho as cores para fazer. Uma pena que eu não tenho mais o verde Gueneric, daí eu ia me arriscar para poder tentar fazer a tampinha do vaso. Agora, eu estou trabalhando aqui nessa peça. Já passei, né? Passei aqui o verdinho, só estava as florzinhas prontas, então passei o verde, que é o Fantasia. Vim com 3 carreiras no bege, olha só, o bege sobrou. Passei uma carreirinha aqui no verde bandeira, também sobrou. 3 carreiras no verde jade, usei 2 sobrinhas de verde jade, olha, ainda tenho ali um pouquinho. E agora eu estou trabalhando aqui na parte da finalização, que é aqui no verde água. Estou trabalhando um degradê invertido de tons de verde. Comecei com o mais escuro e estou, né, finalizando no verde mais claro, que é o verde água. Aqui, gente, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Essa carreira, essa daqui e essa de bloquinhos aqui de 5 ponto alto, essas 3 carreiras aqui é um tom de verde. Essa daqui, que é, né, aqui na parte do bico, a carreira de leque, eu estou fazendo com esse verde aqui. Fiz, né, com esse verde aqui. A minha intenção era finalizar com ele, só que ele não dá pra fazer aqui o bico, né? Não vai dar pra fazer a última carreirinha do bico, que é ponto alto com picô. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse outro tom de verde. A diferença é mínima, gente. Olhando assim, não dá nem pra perceber que é diferente um tom do outro. Esse daqui, ele é mais clarinho do que esse. Ele é mais clarinho. Eu acho que aí no vídeo vai dar pra vocês verem um pouquinho a diferença, né, desse daqui pra esse. Mas como é tudo aqui, né, tons de verde, muda, né, de lote pra lote. Então, eu vou, como não dá esse daqui pra finalizar a última carreira, eu não vou, né, nem tentar, não vou nem arriscar, porque eu tenho certeza que não vai dar pra fazer a última carreirinha do bico. Eu já peguei essa outra sobrinha aqui do verde água pra fazer a última carreira aqui, né, do bico dessa peça. E olha, gente, que lindo que ficou essa combinação aqui. Daria até pra fazer um outro nessa mesma combinação, não sei se daria pra fazer o bico, porque agora o que ficou ali de verde água são todos tons diferentes, mas eu poderia montar a base dele e deixar ele em ponto de bico para mim poder estar finalizando ele fora do cofre. Tenho ainda, olha só, esse bege, tenho ainda o verde, que daria, né, para fazer mais uma carreira, ainda tenho algumas sobrinhas ali mínimas de verde jade, para fazer as 3 carreirinhas assim, né, dá certo, mesmo que não seja o mesmo tom, vou intercalando, daria, né, pra poder fazer sim, só não teria daí o suficiente para fazer a finalização aqui do bico, mas conseguiria deixar montado uma outra peça, né, um outro avulso nessa mesma combinação. Quem sabe, no decorrer desse vídeo, eu ainda trago aqui para vocês um outro, né, dessa mesma combinação aqui de cor, sem estar finalizando aqui a parte do bico. Só não tenho mais esse mescladinho para fazer florzinha rasteira. Tenho que ver ali se eu montei algum outro square com esse verde
com esse verde Tiffany aqui, né, o prêmio da Barroco. Eu sei que eu fiz o Square Emery, só que é com o miolinho no branco, e eu queria fazer ele todo, né, de uma cor só aqui, a florzinha. Mas, como eu não tenho, né, eu já utilizei todo esse mescladinho aqui, eu posso tá fazendo a florzinha no verde jade normal, gente. Nesse verde jade aqui, olha, de cor inteira. Posso, né, tá fazendo pra fazer aqui as florzinhas, não tem problema nenhum, fica bonito também. Mas então, agora eu vou finalizar aqui essa peça, né? Vou fazer aqui o bico dele, pra depois dar uma organizada aqui na mesa. Olha só, tô com bastante tapete aqui, esses aqui eu separei pra poder estar gravando um vídeo. Aqui tem peças pra poder finalizar o bico. Não é, gente, esses aqui não é produção do cofre, é produção fora do cofre. Eu estou, né, trabalhando tanto com o cofre quanto com outras peças aí que eu venho, né, fazendo com os barbantes que eu tenho fora do cofre das sobrinhas, né? Não estou aqui trabalhando 100% só com as produções do cofre. Então, vou terminar aqui o bico dessa peça e depois eu volto mostrando para vocês o que eu separei para as próximas produções, né? O que eu vou estar fazendo vai ser, né, com certeza, tapete avulso, que é o que eu vou ter mais facilidade agora para fazer, porque as sobrinhas, né, são menores, as sobrinhas maiores eu já fui utilizando para fazer os bicos, o que deu para fazer par eu fiz par, agora o que tem ali, né, eu acredito que eu não consiga trazer par de tapete finalizado. Não sei, né, gente? Vamos ver, vou separar ali certinho, vou ver o que eu vou estar fazendo aí assim que eu finalizar essa peça aqui. E depois eu volto para poder mostrar para vocês. Vai sair mais um tapete em combinação com o rosa, porque esses daqui ainda dá para fazer mais uma peça, né? Acho que não vou fazer na mesma combinação desse daqui, vou estar colocando alguma outra cor, posso até mesmo fazer uma combinação de rosa, né, com algum tom ali de marrom, com bege, que fica bem bonito também, para poder já eliminar essas sobrinhas aqui que tem do pink, né, que eu vou deixar para fazer o bico, tem o rosé ali ainda, e tem esse rosa médio aqui, que eu posso estar utilizando. Então, deixa eu finalizar esse lindão aqui e depois eu volto mostrando para vocês o que eu separei aqui para poder dar sequência na minha produção. E vamos para o primeiro perrengue da minha terceira produção. Desmanchei, gente, o bico depois de pronto. Eu desmanchei porque eu não gostei. Por que eu não gostei? Porque ficou diferente ali as tonalidades dos verdes. Deu para perceber nitidamente depois de crochetado do jeito que eu fiz. O que acontece? Aqui eu tinha vindo e feito com esse verde aqui, que ele é um pouquinho mais escuro. Essas três carreiras aqui é um verde, verde água, né? Um verde água claro, ele é mais clarinho. Só que depois eu vim e fiz a carreira de leque com esse daqui, que ele é mais escuro. O que me restou dele, não dava para fazer a última carreira do bico. Então, o que eu fiz? Peguei esse daqui para fazer. Só que esse é mais claro do que esse. Então, depois de pronto, que eu fui ver ali, né, nitidamente que ficou feio o bico do meu tapete. Por quê? Porque eu trabalhei primeiro no verde água mais claro, que é essas três carreiras aqui. Depois eu vim com o verde água num tom mais escuro e finalizei daí o bico no verde água mais claro. Aí ficou, gente, aquele contraste, né, da cor mais forte na carreirinha aqui do leque, no meio do bico, aí não ficou legal. Então, agora eu vou inverter aqui, né? Eu não vou usar esse daqui, esse eu não vou usar. Peguei aqui uma outra sobrinha, que é essa daqui, que ela é bem parecida mesmo com esse daqui. A diferença, na verdade, desse daqui para esse, é que esse tá mais fino do que esse daqui. Mas, então, o que eu vou fazer? Aqui o leque, a carreirinha do leque, né? A finalização aqui dessa carreira e a carreirinha do leque, eu vou fazer nesse verde aqui. Nesse verde água aqui, e vou deixar para fazer a última carreira do bico nesse verde água mais escuro. Aí vai ficar o degradê, né, dos tons de verde água, vai ficar certinho. Comecei com a cor mais clara, vim, né, com outro tom do verde água claro e finalizei daí no verde água aqui mais escuro. Vai ficar uma aparência legal aqui no meu bico, mesmo que não seja aqui todos do mesmo tom, do mesmo lote, mas eu trabalhando ele dessa forma, na cor mais clara, e vindo, né, colocando aqui do mais claro para o mais escuro no verde água, vai ficar mais bonito o bico do que do jeito que eu fiz, que foi trabalhar
as primeiras carreiras na cor mais clara, depois vim e coloquei o mais escuro no meio e deixei para finalizar com o verde água mais claro, a carreirinha ali, né, a última carreirinha do bico. Não ficou legal, gente. Então, agora desmanchei, né, e vou refazer aqui novamente. E olha só, vou fazer daí mais um tapete avulso nos tons de rosa mesmo. Até peguei essa base tendência aqui, não vou fazer, né, na mesma combinação desses outros dois que eu fiz, vai ser uma combinação diferente, mas vou estar utilizando essas sobrinhas de rosa que estão aqui e vou agregar alguma outra cor, ou posso até mesmo usar esse bege aqui, ó. Ele não vai dar, né, pra fazer ali as 3 primeiras carreiras, mas tenho ali mais tons de bege para poder estar colocando aqui junto com esses rosas, né, que tenho aqui, que sobrou da produção dessas 2 peças. Então, depois eu vou voltar aqui com vocês, acredito que só com essa peça, né, já pronta e já com o tapetinho ali nos tons de rosa, né, mais uma peça em tom de rosa que eu vou fazer, eu volto depois que ele tiver iniciado, ou então eu separo as cores ali certinho que eu vou usar para fazer ele e venho mostrando para vocês. Mas enfim, né, gente, bora terminar essa peça aqui. Perrengues que acontecem quando a gente trabalha com sobras mínimas. Trabalhar com cone fechado, com sobra maior, é moleza, mas trabalhar com sobrinhas assim é desafiador. A gente tem que saber, né, aonde colocar as cores, a forma certa, né, de trabalhar aqui com as sobrinhas para ficar uma peça bem apresentável, né? Vim aqui pegar qualquer sobrinha de barbante, qualquer cor, e vim colocando aqui, aí é fácil, né? Não colocar, né, um padrão das cores, né? Trabalhar num padrão, trabalhar aqui com as cores combinando, dá um pouquinho de trabalho com as sobras mínimas, mas depois de pronta a peça, a gente olha e nem acredita que conseguiu, né? Está finalizando ela. Então, vou terminar aqui esse tapete, depois eu separo certinho as cores que eu vou utilizar para fazer a minha terceira peça. Separando aqui o que eu vou estar utilizando para a minha próxima produção aqui do cofre. Finalizei, gente, esse avulso, deu certinho aqui para mim fazer o bico, ainda sobrou. Tem aqui ainda, olha, algumas sobrinhas em tons de verde água que eu vou utilizar, né, em próximas produções. Mas agora, eu ia, né, estar trabalhando aqui com essa base tendência, ia fazer mais um tapete aqui em combinações com o rosa. Só que eu esqueci, gente, que na minha segunda produção, eu deixei pronto uma base aqui, olha, que é no rosa. Então, vai ser ela que eu vou utilizar e vou usar essas outras 2 bases aqui também, que foram aí da minha segunda produção. Pesei, olha só, deu aqui 185 gramas, vou deixar marcadinho ali no caderno, para depois, no final, eu descontar, né, da minha produção total, aqui o que eu já tinha, né, crochetado. Do parzinho também, que eu já mostrei para vocês, eu já pesei, né, antes de iniciar a base do par, já tá marcadinho ali no caderno. Aqui as florzinhas, a florzinha rasteira também, que já era de produção anterior, né, da minha primeira produção do cofre. Primeira não, gente, foi na segunda que eu consegui estar finalizando a sobrinha desse verde Tiffany. Então, já pesei também a florzinha rasteira, e tô marcando tudo no caderno, para depois, no final do vídeo, na minha produção, né, total, eu descontar o que já estava produzido. Então, aqui, essas 3 bases, tá aqui, né, pesando em torno de 185 gramas. E olha, eu vou pegar aqui primeiro essa daqui no rosa, vou fazer aqui, gente, uma combinação, a base aqui, né, como foi iniciada as 3 carreirinhas no rosa, eu vou vir e vou intercalando o bege com o chocolate e vou colocar entre eles uma carreirinha do pink. Vai ser, né, uma no bege, uma no chocolate, depois uma no pink, depois eu vou repetir o bege e o chocolate e vou finalizar daí o bico, vou tentar, na verdade, finalizar o bico no pink. Olha só, é o que eu tenho aqui, não sei se vai dar. Olha só para vocês verem. Eu vou me arriscar, gente. Eu vou me arriscar em fazer aqui uma carreirinha, né, no meio, entre os tons aqui de marrom. Vou colocar uma no pink, ou então eu posso até tá colocando um outro tom de rosa, né? Eu acho que o rosa bebê ficaria legal aqui também. Mas o melhor é o pink, porque daí como eu vou finalizar o bico no pink, vai ter um detalhe no meio daí do tapete também no pink. Vou fazer aqui
Se eu ver que esse pink não vai dar para poder fazer o bico, eu deixo essa base em ponto de bico e posso estar finalizando fora do cofre. Então, vai ser com essa, né, que eu vou dar sequência aqui na produção e depois eu vou pegar essas outras duas aqui também. Como elas já estão adiantadas, eu vou estar passando aqui mais algumas carreiras nelas. Se eu for, né, finalizar aqui no laranja, não tem como, porque eu não tenho laranja suficiente para poder, né, fazer a finalização aqui do bico desses dois avulsos. Mas vou passar aqui mais 5 carreiras em cada uma dessas bases e depois eu vejo se eu vou estar finalizando eles, escolhendo ali, né, alguma cor que fique legal para colocar aqui no final do bico da combinação que eu vou fazer aqui nessas duas bases. Se eu tiver ali suficiente, né, que dê para fazer o bico, eu trago eles já finalizados também. Então, vou dar sequência aqui na produção, vou pegar nessa base aqui agora, porque eu já separei os tons aqui, né, que eu vou estar utilizando, as duas sobrinhas de bege e essas daqui que é o chocolate. Eu peguei essas 3 sobrinhas aqui, porque é uma carreirinha, 2 na verdade, né, que eu vou passar, vai dar e vai sobrar, né? Mas como são bem parecidos aqui esses tons, eu peguei essas 3 aqui já. Então, vai ser aqui nessa, né, que eu vou fazer. Ficaria bem melhor a combinação se a base fosse aqui no cru, mas o que eu tenho de cru agora, gente, no cofre, tá bem pouquinho mesmo, eu quero economizar ele, né? Quero economizar para deixar para alguma outra produção que eu vá fazer e eu vá precisar ali realmente, né, do cru para poder fazer. Aqui o início do tapete dá para ir trabalhando com outras cores, que fica bem bonito aí também. E assim, né, eu vou dando sequência aqui na produção e utilizando o que eu tenho disponível de sobras ainda no cofre. Tem muita sobra ainda, gente. Tem muita sobra ainda, só que são sobrinhas menores e nem todas elas batem o mesmo tom, que é o caso aqui, olha, desse chocolate. Eu poderia até ver se eu tenho mais dele ali, que seja, né, o mesmo tom, que daria para deixar até para fazer o bico de algum tapete, né? Mas eu quero usar ele aqui nesse avulso, porque ele é uma cor bem bonita mesmo, vai destacar bastante aqui nesse avulso que eu vou estar trabalhando agora. Então, agora eu vou trabalhar aqui nessas 3 bases, assim que eu estiver com elas adiantadas, se eu conseguir fazer o bico delas, eu volto, né? Venho aqui mostrando para vocês e volto agora só quando eu for separar o que eu vou estar utilizando para a próxima produção. Aqui, gente, eu não separei ainda as cores que eu vou usar nessas outras 2 bases aqui. Depois eu separo e volto mostrando para vocês as combinações que eu vou fazer. Pode ser que eu faça a mesma combinação nas duas, né? Como é aqui a base no laranja, das duas, muda aqui a tonalidade. Esse é um laranja forte, esse é o laranja cenoura, ele é mais clarinho. É diferente, né, um tom do outro, então pode ser que eu faça a mesma combinação aqui nessas 2 bases para adiantar também, né, a produção. Se eu tiver ali suficiente, né, as cores que eu quero colocar, aí eu já aproveito e já passo nas 2 bases de uma vez. Então, bora dar sequência na minha produção. A produção tá top, tô gostando bastante de trabalhar com as minhas sobrinhas, tá sendo desafiador, mas cada peça que eu pego aqui para poder fazer é um desafio, né, diferente. Aqui mesmo, desmanchei o bico para poder refazer ele, porque não tinha ficado legal. Mas o resultado final dele ficou maravilhoso. Então, bora fazer esses outros 3 aqui, ficar lindo também as combinações de cores. Estou separando aqui, gente, os tons de marrom e os tons de chocolate para ver se algum deles aqui dá para mim poder fazer o bico aqui de alguma dessas peças. Olha só, esse daqui, o que eu separei no marrom café, né, para poder fazer aqui as 2 carreirinhas, olha, de marrom café, não deu para poder finalizar. Então, o que que eu tô fazendo? Tô procurando um aqui que bata, né, a mesma tonalidade para mim poder finalizar essa carreirinha aqui. E tentando aqui ver se alguma dessas sobrinhas dá para poder fazer o bico de uma dessas 2 peças aqui que está, olha, no laranja. Eu queria finalizar esse daqui, ó, que a base no início é no bege, aí depois eu vim com esse tom outro tom, né, de marrom. Então, eu queria finalizar esse daqui. Só que para mim terminar esse, teria que ser aqui, né, com algum tom de chocolate, ou então até mesmo no bege ficaria legal. Como, né, as 2 carreirinhas aqui eu fiz no
no marrom café, e agora já é a parte do bico que eu vou fazer, não fica legal eu finalizar ele aqui no marrom café. Então, teria que ser ou, né, os tons aqui de marrom, algum tom de marrom aqui que dê pra fazer o bico, ou então no bege. Só que o bege eu tô querendo economizar ele também, porque o meu cru tem ali, né, bem pouquinho. E daí, né, acabando com ele, eu vou usar o bege para poder fazer a base aqui dos tapetes. E se eu usar o bege para fazer aqui o bico, vou gastar, né, um pouco a mais para poder fazer o bico, aí eu já não vou ter ali uma quantidade boa de bege disponível para poder fazer as bases ali, né, as primeiras carreiras dos tapetes. Então, gente, eu tô aqui sem saber o que eu vou fazer agora. Esse daqui, eu tenho que procurar aqui uma sobrinha que dê, né? Deixa eu ver essa daqui, gente. Eu tinha até achado já uma que era bem parecida e eu acabei misturando ali no meio. Não é essa, olha. Eu acho que é essa daqui. Deixa eu ver. Olha só, também não, olha. Eu misturei aqui no meio, gente, mas tinha uma que era o mesmo tom. E era uma sobrinha pequena também. Deixa eu ver. Também não é, ó. Olha, pra vocês verem. Bem diferente. Não é essa daqui também. Olha, também não é. Não sei qual que é que eu achei aqui que batia o mesmo tom pra mim poder finalizar aqui essa carreira, porque eu não quero desmanchar. Deixa eu ver se é essa. Olha só, é essa daqui mesmo. O mais parecido que eu tenho aqui é esse, só que o que acontece? Esse daqui é fio 6, essa sobrinha, e essa daqui é fio 8. Só que não tem nenhuma outra aqui que seja a mesma tonalidade desse e que seja aqui no fio 8, gente. Então, eu vou terminar essa carreirinha com esse daqui mesmo. Falta bem pouquinho, olha só, falta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bloquinhos para finalizar aqui a carreira. Eu não quero desmanchar para colocar outro tom aqui. Então, vai ser esse daqui mesmo que eu vou usar. A diferença dele aqui é que um é o fio 6 e o outro é o fio 8, né? O que eu tava usando é o fio 8 e que eu vou usar aqui agora essa sobrinha do fio 6. E olha, gente, tá difícil para poder agora ter, né, as sobrinhas que dê para poder fazer o bico aqui. Fiz os dois, olha, a base dos dois, utilizando, né, o detalhe no mesmo laranja. E olha o que sobrou. Sobrou só esse daqui que eu vou fazer um miolinho com ele. Dá, né, pra fazer um miolinho, pra montar um square. Então, sobrou só ele, do marrom café também. Não é o mesmo tom que eu usei nos dois. Esse daqui é uma tonalidade de marrom café. Nesse daqui eu já utilizei, né, o outro. Desse daqui ainda sobrou, só que já tá aqui pelo meio, gente. Já misturei no meio dos outros aqui. Então, os dois é aqui na mesma pegada de cores, né? Em tons de marrom, com um detalhe em laranja. Esse daqui, a base é no cru e o outro, a base é no bege. Então, vai sair ali, né, os dois na combinação ali de tons de marrom com o detalhe ali no laranja. Só que eu acho que eu não vou conseguir finalizar eles no cofre. Eu queria muito já trazer eles pronto, né? Mas eu acho que eu não vou conseguir, gente. Aqui os tons de marrom, olha, o chocolate também não são assim parecidos. Eu queria finalizar, na verdade, esse daqui, olha, eu queria finalizar com esse tom aqui de chocolate. É chocolate também, só que é lotes diferente. Daí muda, né? Olha só, totalmente diferente a tonalidade de um pro outro. Eu queria finalizar com esse, mas não vai dar, eu acredito que não dê. Eu vou até olhar aqui mais perto pra mim ver se é igual. Assim, é praticamente o mesmo, gente. Esse aqui é um pouquinho mais escuro do que esse. Deixa eu ver esse daqui, olha só. Daria pra mim fazer uma jogada aqui, né? Trabalhar talvez a carreira de ponto alto fechada com o que é mais claro, depois venho com o outro e finalizo com o que tá mais escuro, mas não sei, vou até pesar, vou deixar separadinho aqui. Olha só, vou colocar aqui, que depois eu vou pesar pra mim ver se dá ali umas se der ali 120 gramas, dá e sobra pra poder fazer o bico. Vou pesar depois pra mim ver se vai dar. Mas olha, pra vocês verem, tudo tons diferentes. Aqui, olha, esse daqui, ele não é nem um fio 6, ele tá bem fininho, tá mais pra um fio 5, acho que tá faltando uma perninha aqui, né, nesse barbante. Porque se fosse o fio 6, daria pra mim fazer uma jogada aqui também, olha só pra vocês verem, ó. São bem parecidos os tons, mas ele é mais fino, gente, daí vai ficar aquele bico ralo, não fica legal, né, pra fazer
o bico ali de alguma peça, não vai ficar legal. E o que eu tenho de marrom café são essas sobrinhas aqui, que eu separei, tirei ali do saquinho. E os tons de chocolate, que são, assim, cores mais vivas, né? Os tons mais vivos, vamos dizer assim, cores que destaca mais, né, do chocolate, são esses daqui que eu tenho. Então, tá ficando, assim, difícil agora para poder conseguir finalizar, né, as peças que eu quero tá fazendo aqui no cofre. Esse daqui no rosa, eu mudei a distribuição aqui das cores, né? E não coloquei o bege. Só que, gente, depois que eu passei aqui as carreiras, que eu percebi que eu fiz aqui errado. Não tá errado aqui a peça, né? Não tá errado a base, tá certinho. Só que o que que acontece? Aqui, o início, né, é no fio 8. Na verdade, aqui tudo é fio 8. Só esse rosa aqui, que é o pink, que não é 8. Então, quando eu estava, né, iniciando ele aqui, eu olhei para a base e pensei comigo, eu vou ter que diminuir uma carreira nessa base, porque os fios que eu vou usar é fio de ordem 8 e ele vai ficar muito grande para um tapete avulso. Por quê, gente? Porque eu achei que aqui o square era o quadradinho da vovó, não me toquei nesse detalhe, né? Por quê? Porque o square quadradinho da vovó, ele fica um pouco maior no meu ponto, e isso já dá ali um aumento na peça, ainda mais daí trabalhando, né, no fio 8, ia ficar muito grande para avulso. Aí eu diminuí uma carreira, eu não fiz ali, não trabalhei a sequência de cores que eu queria, que daria exatamente 5 carreiras, que era uma no bege, depois o chocolate, aqui, né, o pink, o chocolate novamente, o bege, e depois viria com uma carreirinha no rosa bebê, ou então no cru. Como eu não coloquei o bege aqui, eu diminuí, né, uma carreira, eu fiz essa sequência aqui de cores e dei um total de 4 carreiras. Se fosse com o square quadradinho da vovó, trabalhando aqui, né, com todo no fio de ordem 8, ele daria a medida certinha para avulso. Mas como é a florzinha rasteira, e eu fiz com aqui um total, né, dá um total de 7 carreiras aqui, não vai dar a medida, gente, não vai dar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou passar, né, uma a mais do pink. Finalização aqui do pink, do bico vai ser toda no pink. Só que tem mais um detalhe. Como eu vou ter que fazer uma carreira a mais antes de vir com a carreira de ponto alto fechada, o pink que eu tenho não vai dar para finalizar essa base também. Olha só. Olha só para vocês verem, gente. Não dá para finalizar com essas 3 sobrinhas aqui. Ainda mais que é fino, essas duas aqui tá mais fino também. Então, não dá para finalizar. Eu vou fazer o quê? Eu vou passar aqui, né, a carreira uma carreirinha a mais no pink. Vou passar a carreirinha de ponto alto fechado e vou deixar ele só faltando o bico mesmo para poder fazer. Não vai dar, esse rosa não vai dar para fazer. E o que sobrar dele ali, eu já aproveito para fazer base, né, base tendência, para fazer square, que eu ainda vou estar utilizando aqui nas produções do cofre. Então, como eu falei para vocês, está ficando agora difícil para ter aqui disponível a mesma tonalidade, né, numa quantidade boa, para dar para fazer o bico aqui dos tapetes. Mas eu deixando eles, gente, assim, já em ponto de bico, eu posso depois estar finalizando, depois, né, que a gente encerrar o cofre das sobrinhas, ou até mesmo, não preciso esperar, né, a gente não precisa esperar acabar a hashtag, acabar as nossas produções do cofre, para mim poder pegar essas bases para já finalizar fora do cofre. Trabalho aqui, né, o que der, deixo ali eles em ponto de bico e depois eu já pego para poder estar finalizando eles fora do cofre. O que eu conseguir, eu quero, né, trazer já prontinho, igual o parzinho que eu já consegui, né, estar fazendo, que vai ficar para avulso. Tem outro avulso que eu fiz também, e eu vou deixar uma base montada na mesma combinação do avulso que eu já mostrei no decorrer do vídeo para vocês, que eu fiz com essas cores aqui, olha. Eu ainda tenho, né, que dê para fazer, então já vou aproveitar e já vou deixar em ponto de bico aí também. Vai sair, gente, muito tapete aqui que vai ficar, né, em ponto de bico, porque não tem como finalizar aqui no cofre. E como eu disse para vocês no meu primeiro vídeo, da minha primeira produção do cofre, eu quero aproveitar o máximo dessas sobrinhas para mim deixar adiantado as minhas produções da revenda. Isso vai me ajudar bastante. Também, né, vou estar utilizando aqui as minhas sobras,
em produções que eu preciso estar fazendo. Então, vai ajudar muito mesmo aqui para mim se eu deixar o máximo, né, que eu conseguir produzir de bases e deixar aqui em ponto de bico. Vai ajudar bastante para mim depois nas produções que eu preciso. Tenho muito tapete avulso para fazer na revenda, tenho aí várias encomendas, só para uma cliente, gente, eu tenho 60 tapete avulso para fazer. Então, o que eu consegui fazer com as minhas sobrinhas, mesmo que eu não consiga deixar já finalizado, eu deixando eles em ponto de bico, já vai, né, me ajudar bastante aí no que eu preciso fazer para a revenda. Então, gente, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui, vou finalizar aqui a carreirinha desse daqui, né, que ficou faltando. Vou passar aqui mais 2 carreiras no pink, nessa base, para utilizar aqui, né, um pouco mais dessa sobrinha que tem do pink, como não vai dar para fazer o bico dele, né, eu já vou utilizar ele, ou até pensei também já pegar ele para fazer uma outra combinação de cor aqui nessa base, olha só, que tem, né, no fantasia, posso estar utilizando ele aqui também, mas eu vou passar aqui as outras 2 carreirinhas mesmo, que sobrar, eu vejo se eu passo algum detalhe nessa outra base aqui. Então, por enquanto, se encontra assim. Separei aqui as sobras, já vou deixar até separadinho essas de marrom café aqui e chocolate, nem vou misturar ali nas outras sobras de tons de marrom, vou deixar separado, para assim facilitar para mim. Tem uma peça que é um tapete redondo, o tapete Sai da Crise, que eu dei início nele na hashtag do ano passado, do Coffee, eu ainda não finalizei ele, gente. Eu não consegui terminar ele o ano passado. Era para mim ter terminado durante esse ano, não terminei. E eu estava ali pensando em colocar ele no Coffee para mim poder finalizar. Uma das regras que eu coloquei era que a gente poderia estar pegando 2 peças, na verdade, que está ali, né, em ponto de finalização, tá ali faltando o bico, né? Tá faltando um pouco para poder finalizar, pra gente poder utilizar aqui as sobrinhas do cofre, né? Finalizar com as sobras do cofre. Então, eu tenho esse tapete ali, eu queria finalizar ele aqui no cofre, só que eu fiz ele todo em tons de marrom. Iniciei no bege e vim fazendo ali, né, um degradê de marrom. E eu tô nele agora na parte do marrom café. Só que o que eu tenho aqui de marrom café é esse daqui. E eu ainda pretendo usar essas sobrinhas aqui, né, de marrom café, em outras produções aqui do cofre. Então, eu acredito que eu não vou conseguir finalizar esse tapete que eu tenho ali parado já há 1 ano aqui nas minhas produções, né, do cofre. Vamos ver, gente, mais pro final, pros últimos vídeos, o que eu vou ter ainda de marrom café. Aí sim, né, eu vejo se eu elimino tudo, finalizo todos o que tiver aqui de sobrinha de marrom café no tapete que eu tenho ali, para poder estar finalizando. Mas, enfim, gente, vou dar sequência aqui na minha produção. Vamos ver o que eu consigo fazer ainda aqui nessas bases. E assim que eu for pegar, né, numa outra produção para fazer, separo ali as sobrinhas tudo certinho e eu volto aqui para ir mostrando para vocês novamente. Consegui, gente, estar finalizando aqui a minha terceira produção do cofre. Me surpreendeu essa produção. No início, né, que eu estava produzindo aqui esse terceiro vídeo, eu não estava, assim, muito contente com o que eu estava fazendo, essa é a verdade. Eu até comentei com as meninas, as participantes, né, que a minha produção estava top, né, que eu estava sendo ali bem produtiva, mas eu não estava, assim, tão feliz com a minha produção, com essa minha terceira produção. Desde o primeiro vídeo, eu, né, escolhi estar produzindo peças finalizadas ou então peças adiantadas para a revenda. Que seja ali, né, bases square, base tendência, bases adiantadas para pares, para avulso, tapetes avulsos finalizados, peças, né, que eu posso estar utilizando nos kits revenda, seja peça finalizada ou então peças ali iniciadas que eu posso estar depois finalizando por fora do cofre. Então, desde o início, desde o primeiro vídeo, o meu foco é estar, né, utilizando as minhas sobrinhas para as produções ali da revenda. As outras participantes, né, estão fazendo, assim, peças para venda, peças de pronta entrega, algumas delas já até venderam as outras produções. Eu, né, coloquei para poder estar fazendo produções para a revenda. O meu foco maior aqui com as minhas sobrinhas é produção para revenda. Então, assim, desde o primeiro vídeo, eu queria trazer ali alguma produção diferente,
daquilo que eu já venho produzindo. Vocês vê muito aqui no canal produção de avulso e produção de pares de tapete. Então, eu queria fugir ali um pouquinho daquilo, né, que eu venho fazendo sempre, trazer alguma coisa nova no cofre. Gente, só que até agora eu não consegui ainda descobrir, né, achar o que que é essa peça nova, né, essa produção nova que eu quero estar fazendo. Enquanto eu não consigo, né, achar o que eu quero realmente fazer, alguma coisa, né, de novidade, alguma coisa diferente no cofre, eu continuo produzindo as coisas para a revenda. Então, assim, eu, né, não estava tão feliz com essa produção, estava produzindo bastante, tinha, né, bastante peça pronta já, mas eu queria, né, produzir mais, eu queria trazer uma produção bem melhor nesse terceiro vídeo. Só que agora, o que que acontece? As sobrinhas já estão menores, então não dá para fazer, assim, tanta peça, né, trazer tanta peça finalizada, porque já não tem ali uma quantidade do mesmo tom para poder fazer o bico, né, do tapete, o bico do par. Então, assim, começou a ficar mais difícil agora as nossas produções, tá ficando só as sobrinhas menores pra gente, né, estar produzindo. Não estava tão contente, mas, gente, agora que eu vim aqui e arrumei tudo na mesa para mostrar aqui a minha produção para vocês, me surpreendeu. Eu não tinha, assim, uma noção que eu tinha produzido tanta coisa assim. E tá muito bonita, né? Essa produção foi bem, assim, fui bem produtiva e aproveitei muito bem as minhas sobrinhas. Venho aproveitando elas, né, muito bem. Mas o que eu queria vir falar aqui com vocês é que vai ter uma mudança nas regras da hashtag. Por que que eu vou estar mudando aqui, né, algumas regrinhas? Não é nem questão, assim, de mudar, né, as regrinhas da hashtag. As regras, né, continuam as mesmas. A gente tem que, né, que cumprir com elas para poder estar participando novamente o ano que vem. Todas as participantes, desde as que estão comigo desde o início, né, até as que entraram agora pro finalzinho ali da hashtag, né, que já era ali na parte das produções, elas entraram, né, na parte da abertura do cofre, as novas participantes, né? Então, todas elas têm que cumprir com as regrinhas para poder estar participando o ano que vem. Ah, mas se eu não cumprir as regras, eu não posso participar? Pode participar, só que você vai estar participando por fora, não vai participar ali junto, né, com a galerinha ali, com as participantes mesmo. Vai estar, talvez, ali trazendo o vídeo no mesmo dia, não vai saber das regras de primeira mão, né, em primeira mão, porque não vai estar fazendo parte do grupo, vai estar participando por fora, você vai fazer ali do teu jeito, soltar, né, o vídeo no seu dia, fazer ali, né, de acordo com o que a gente vem fazendo, mas, né, trabalhando, né, com a hashtag por fora. Então, para quem quer participar o ano que vem junto com a gente, tem que cumprir ali com as regrinhas básicas, que é, gente, soltar o vídeo no dia certo, no horário certo, cumprir ali com as regras de comentar, compartilhar, curtir, né, assistir o vídeo por inteiro de todas as participantes. Então, são regrinhas simples de se cumprir, não é, né, um bicho de 7 cabeças, a gente consegue cumprir perfeitamente com todas essas regras. São regras aí, né, bem básicas e fáceis de estar se cumprindo. Então, só não vai participar o ano que vem da hashtag junto com a gente quem não quer mesmo, né, estar participando. Mas a alteração que vai ter agora na hashtag, gente, é o seguinte: essas participantes que iniciaram com a gente, né, na parte ali da abertura do cofre, não conseguiram estar separando ali uma quantidade boa de sobrinhas para participar. Tem ali, né, as participantes, as novas participantes, que guardou 3 quilos, guardou ali 4 quilos e pouquinho de sobrinhas, então não vai estar conseguindo dar sequência nos vídeos. Por quê? Porque já acabou ali as sobras, ou então tá com bem pouquinho sobrinha para poder estar, né, ali fazendo os próximos vídeos. E uma das regras, né, é produção, a cada vídeo a produção ali a partir de 1 quilo. Então, o que que acontece? A partir do 5º vídeo, eu ia, né, estar liberando para poder estar agregando mais sobrinhas. Isso seria só a partir do nosso 5º vídeo. São, né, 4 vídeos obrigatórios, então os 4 vídeos obrigatórios seriam somente com as sobrinhas que foram guardadas. Mas como, né, tem essas meninas, essas novas participantes que não conseguiram guardar ali uma quantidade, né, boa de sobrinhas para trabalhar até o 4º vídeo, né, obrigatório, eu vou estar antecipando
essa parte de estar agregando mais sobrinhas. Só lembrando vocês, quer colocar bastante sobrinha, pode estar colocando, quanto mais colocar é melhor, né? Vai ter mais vídeos, vai ter mais produções, só que tem que eliminar todas as sobras. Então, as meninas que já estão participando comigo desde o início, tem bastante sobrinha ainda para poder estar produzindo. Aconselho vocês a agregar sobra só a partir do 5º vídeo, para poder, né, conseguir eliminar ali o máximo de sobrinhas que foram guardadas, para depois, quem preferir, né, quem quiser estar fazendo vídeos extras da hashtag, vai estar agregando mais sobras. Serão sobrinhas de diversos tamanhos, não precisa ser ali especificamente, né, as sobrinhas até 80 gramas só. São sobras de vários tamanhos aí, gente, pra gente poder estar eliminando mais, né, uma quantidade boa de sobras que a gente tem no ateliê. Toda, né, crocheteira tem sobrinhas, não tem sobras só mínimas, tem sobras maiores também, sobras que estão nos cones ainda. Então, agora, na parte ali, né, de agregar mais sobrinhas, vocês vão poder estar agregando a quantidade que vocês acharem melhor, e também sobrinhas ali de diversos tamanhos. Só não pode, né, vir aqui com um cone de barbante. Deixa eu pegar uma aqui para vocês terem, né, como uma noção. Não pode vir pegar ali também, né, gente, um cone de barbante que tem aqui tudo isso daqui de barbante e falar que é uma sobra. Isso daqui não é uma sobra. Ele tá aberto, né, o cone tá aberto, só que foi usado muito pouquinho aqui dele. Eu não posso colocar ele ali como uma sobrinha. Podem, né, estar utilizando barbantes que estão no cone ainda, mas que já estão ali para poder estar finalizando, né? Já tá acabando ali, tem bem pouquinho, então vão poder estar colocando. Colocar uma sobra desse tamanho aqui é moleza, né? Para poder estar trabalhando com ela. Então, as novas participantes que já estão ali com poucas sobrinhas, que não vai dar para fazer talvez agora o 4º vídeo, vocês já vão poder estar agregando mais sobras para dar sequência na hashtag. E uma outra regra que eu vou colocar agora, vai ser um desafio aí para vocês, para todas, né, para todas as participantes, desde as novatas, né, vamos dizer assim, que entraram agora recentemente, e para as outras também, que já estão comigo aí desde o 1º ano da hashtag. Vou estar desafiando vocês, desafio fácil, 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 molezinha, qualquer artesã, né, consegue estar fazendo, molezinha aí para nós, mas vou colocar nesse desafio aí para deixar um pouquinho mais interessante aí a nossa hashtag. Então, eu vou desafiar vocês, tanto as novatas quanto as participantes oficiais, né, vamos dizer assim. Eu vou estar desafiando vocês a partir do vídeo extra, a partir do 1º vídeo aí que vão estar agregando mais sobras. Que seja agora, né, do 4º vídeo, ou então a partir do 5º vídeo. Quem vai agregar sobrinhas agora no 4º vídeo, já vai ter que cumprir esse desafio no 4º vídeo. Gente, eu vou estar desafiando aí vocês, participantes, a estar fazendo 1, 2, 3, a quantidade que vocês quiserem de peças, e vão ter que adaptar ali o Square Emily, que é esse lindão aqui, olha, já fiz produção aqui no cofre com ele, então eu vou estar desafiando vocês a estar, né, agregando aí, fazendo uma peça, 2, que seja com esse square aqui, que é o Square Emily, ou então com o Square Amor Perfeito, que eu tenho aula dele aqui no canal também. Pode ser tapete avulso, pode ser par, pode ser jogo de banheiro, jogo de cozinha, pode ser suplá, toalhinha, né, centro de mesa, caminho de mesa, seja qualquer peça, gente. Só que vocês vão ter que adaptar nessa peça ou Square Emily ou então o Square Amor Perfeito. Vamos dar uma mudada ali na hashtag, né, trazer um desafio aí para ver se assim, né, a gente se anima ainda mais e, né, torna ali um pouquinho mais desafiador as nossas produções. Eu vou deixar o link da aula, né, desses 2 square aqui na descrição do vídeo, e eu quero que vocês me surpreendam aí com as produções de vocês. Vocês, gente, vão poder fazer qualquer modelo, não precisa ser assim, especificamente pegar um tapete que eu tenho aula aqui no canal e fazer, né, fazer aquele modelo. Eu quero que vocês peguem apenas o Square, apenas ali o Square Amor Perfeito, ou então o Square Emily, e utilizem ele em alguma produção, algum modelo diferente. Vou criar aqui um modelo novo, vou fazer uma peça nova com esse Square, vou fazer, né, ali um caminho de mesa, vou fazer um suplá
com essa peça, então eu quero que vocês usem a imaginação de vocês, a criatividade e me surpreendam aí, né, nas produções que vocês vão fazer com esse, né, desafio que eu coloquei agora, né, praticamente já na parte final da hashtag, eu venho, né, e trago esse desafio aqui para vocês. Então, bora, né, usar a criatividade, a imaginação aí de vocês e vão aí, né, me surpreender nas produções que vocês vão estar fazendo com o Square Amor Perfeito ou então com o Square Emily. Vou deixar o link na descrição para ficar mais fácil para vocês estarem encontrando. Bem simples, fácil, fácil, fácil esse desafio. Não coloquei, né, nada assim muito difícil, né? Porque eu também estou trabalhando com as sobras, eu também sei que não é fácil trabalhar com elas, então não tem como eu também vir aqui e, né, estar desafiando vocês, colocando um desafio aí difícil para poder estar fazendo, porque eu sei que é corrido para todas nós, não temos, né, somente as produções do cofre para poder estar fazendo, tem aí, né, muitas outras coisas por fora que a gente precisa fazer, encomendas, quem, né, trabalha com pronta entrega, tá fazendo ali por fora também, né, outras peças. Então, coloquei só esse desafio aí fácil mesmo pra gente poder dar fazer uma brincadeira diferente aqui, né, dentro da nossa hashtag. Então, gente, bora, né, mostrar aqui pra vocês o que foi que eu consegui produzir aqui na minha terceira produção. E eu, né, estou, assim, bem contente, produzi bastante, me surpreendeu. No início ali, né, tava bem assim, meio desanimada, não tava gostando do que eu tava fazendo, queria alguma coisa nova, alguma coisa diferente para poder fazer. Não achei o que era, né, essa coisa nova, essa coisa diferente. Continuei produzindo o que eu já vinha fazendo, produções ali que eu já venho fazendo desde o primeiro vídeo, não tem nada assim de diferente aqui, né? Na verdade, tem uma peça só que eu fiz que eu não tinha feito ainda, aproveitei aqui o cofre para poder estar fazendo. E eu tenho ainda, gente, muita sobrinha para poder produzir. Tá tudo bagunçado, as minhas sobras. Até quando for dar início ali na minha quarta produção, vou ter que organizar elas aqui de novo, porque tá tudo misturado. Fui tirando do saquinho para ver o que dava para finalizar, né? Para ver o que eu tinha ali que batia o tom para fazer o bico. Então, foi misturando tudo, virou uma bagunça. E tenho, né, que organizar para poder dar início ali na minha quarta produção. Mas, enfim, vou tirar o celular aqui do suporte e vou estar mostrando para vocês o que foi que eu consegui produzir. E será que eu bati a meta de estar trazendo aí produção até 1 quilo? Ou então, né, acima de 1 quilo? Será que eu consegui bater? Será quanto de sobrinhas que eu consegui, né, estar eliminando aqui nessa terceira produção? Aqui está, gente, a minha terceira produção do cofre. Fui bem produtiva, consegui, né, estar trazendo aqui novamente uma produção bem legal para poder estar mostrando para vocês. Essa produção, ela começou, né, ali a ficar um pouquinho mais difícil para fazer. Teve peças que eu tive que desmanchar o bico para poder estar fazendo novamente, porque o barbante não deu, porque não bateu ali, né, o tom, porque ficou diferente, não ficou bonito. Aí desmanchei para fazer novamente e fui mostrando aí com mais detalhes no decorrer do vídeo para vocês, né, como que eu estava fazendo aqui as minhas produções. E agora, né, voltei aqui com ela finalizada, gente. Será quanto que eu consegui estar produzindo aqui? Não pesei ainda. Vou estar vendo, né, junto com vocês, quanto que deu aqui essa produção. Aqui, gente, eu já tinha, né, pronto aqui, né, já produzido 300 gramas, que era ali de bases adiantadas, que eu peguei para poder estar utilizando aqui, né, para dar sequência nessa terceira produção. E também algumas florzinhas, base tendência, quadradinho, né, da vovó, florzinha rasteira, algumas coisinhas assim que eu também peguei para poder estar dando sequência aqui nessa produção. Então, eu já tinha pronto, já tinha produzido, né, 300 gramas, que era referente aos outros vídeos. Então, no final, quando eu for pesar aqui essa produção, eu tenho que descontar 300 gramas, porque era o que eu já tinha produzido aqui, né, que eu peguei para poder dar sequência nessa produção. Mas olha só para vocês verem, a mesa tá recheada, tá bem bonita, bem colorida, bastante sobrinha ainda. Olha só, tá tudo bagunçado, as minhas sobras. Essas daqui tava aqui na mesa, que eu tava utilizando elas. Esses no preto, gente, eu andei separando para ver se dava para fazer o bico de mais uma peça. Acabei nem pegando, nem pesando, né, para poder ver se eu conseguiria fazer ou não. Acabou ficando aqui na mesa, mas eu vou ter que, para iniciar
a minha quarta produção, eu vou ter que organizar essas sobrinhas, porque, olha, tá tudo bagunçado. Aqui mesmo, olha, tem vários pedacinhos, né, várias sobrinhas menores aqui que eu tenho que separar, colocar nos saquinhos novamente, né, correspondente ali a cada cor. Ainda tem algumas sobrinhas de verde, dos multicolor, tem muita coisa ainda, gente, ainda tem muita sobrinha para mim poder produzir, então eu não vou estar agregando aí, né, na minha próxima produção, não vou agregar, vou trabalhar só com o que eu tenho ainda, porque se eu for agregando, o que vai acontecer? Só vai aumentando as minhas sobras. Cru, gente, e bege, eu tenho pouquíssimo mesmo, bem pouquinho mesmo. Aqui, olha, tem até uma sobrinha de cru aqui, só que esse daqui, gente, tá mais fino, esse fio, acho que ele é um fio 5, não é um fio 6. Ele tá bem fininho mesmo, mas ainda utilizei ele para fazer ali uma base de um tapete. Olha só, ainda tenho esse daqui. E ali dentro da caixa ainda tem algumas sobrinhas menores de cru. E o bege, né? Eu gosto de fazer as bases ali, as primeiras carreiras dos tapetes, eu gosto de fazer no cru ou no bege. Que dá assim, né? Dessa forma eu tenho mais facilidade para poder estar ali colocando as próximas cores. Quando eu faço a base... o início ali de uma cor, igual essa daqui, olha, que eu fiz aqui o início no verde. Eu tenho, gente, mais dificuldade depois para fazer as trocas de cores. Tudo combina, né, com o cru e com o bege, ou então areia, o caqui. Essas cores, né, são cores fáceis de fazer combinações de cores. Mas agora, quando inicia aqui o começo, né, no azul, no vermelho... amarelo, roxo, seja ali qualquer outra cor que fuja ali do cru, do bege e do areia, eu tenho uma dificuldade bem grande de dar sequência ali na peça, né, de estar colocando ali as próximas cores, gente. Eu fico bem insegura mesmo nessa parte, mas agora, o que eu tenho mesmo de cru e bege, agora na quarta produção, com certeza eu já vou estar eliminando, porque tem bem pouquinho mesmo. Mas mesmo assim, eu ainda não vou estar agregando mais barbante. Mesmo que eu precise de cru, que eu precise ali de bege, né, para fazer as bases ali das minhas peças, eu ainda não vou agregar no quarto vídeo, para que eu possa dar uma eliminada boa ainda nas sobras que eu tenho. E tem bastante ainda, gente, ainda tem bastante sobrinha. Parece que quanto mais produção eu faço, ao invés de diminuir ali na caixa, parece que tá aumentando. Olha só, aqui também tem... de multicolor, né, de barbante fantasia. Eu acho, gente, que é só esses daqui que estão na bacia. Olha a bagunça, gente, olha a bagunça pra vocês verem. Tá tudo embolado esse daqui, olha. Tá todo embolado, vou ter que desembolar. Esse daqui também embolou tudo, fez nó no barbante. Nem peguei mais pra usar, deixei aqui porque me estressou, deu nó. Eu não gosto de... Deixa eu pegar um cone aqui pra mostrar pra vocês, se não cair tudo aqui. Deixa eu ver um mais fácil aqui pra mim mostrar. Não gosto, gente, de vir aqui e pegar o fiozinho aqui de dentro pra trabalhar. Porque depois, quando vai chegando pro final, vira uma emboleira, começa a dar nó, vira uma bagunça danada, igual virou aqui, olha. Esses dois aqui eram sobrinhas, né, de cones, que quando eu abri, eu tirei, puxei, né, o fiozinho do meio pra não tirar do plastiquinho. Só que daí vai chegando pro final, acontece isso daqui, olha. Eu não sei o que eu apronto, mas acontece isso daqui, vira nó, vira uma emboleira danada e dá um trabalhão danado depois para poder estar utilizando. Daí eu prefiro tirar de dentro aqui do saquinho, do plastiquinho, pegar a ponta aqui, né, de fora para trabalhar com a ponta de fora do que aqui de dentro. Porque eu sei que no final depois ele vai me dar esse trabalhão danado aqui, olha. Que é o que aconteceu com esses dois aqui, olha. Tudo embolado. Depois eu tenho que pegar aqui, né, pra desembolar, tirar os nó que deu aqui, pra poder utilizar essas sobrinhas nas próximas produções. Mas, olha, de mescladinho, ficou só esses tons aqui. Tem até um cinza aqui no meio perdido, olha. Mas, olha, ainda tenho esse daqui que eu ainda não utilizei na quarta, né, na quarta produção, quero usar ele, já tem uma peça ali que eu quero fazer. Esses daqui não fiz ainda, olha, um fantasia de azul com bege e o branco. Tem esse daqui que é azul bebê, rosa bebê, tem um fiozinho de lilás também. O cru, ele é bem bonito, gente, aí pra vocês está parecendo mais apagado, mas é bem bonitinho. Esse fantasia aqui, ele parece assim o algodão doce, que tem, né, vários tons aqui que tem no algodão doce ou então no sereia da Barroco.
totalmente diferente, né, gente? Mas eu falo assim, nos tons aqui, nas cores que tem. Ele é bem bonito. Daí tem essa outra sobrinha desse rosa aqui. Eu até fiz um pouquinho, usei um pouquinho dele aqui nessa produção, mas não consegui estar eliminando. Eu acho que no quarto vídeo eu consigo eliminar essas sobrinhas aqui que ficou, né, de fantasia. Eu vou ver depois ali no meio, né, da caixa, pra ver se não tem alguma coisa caída ali. Olha, tem aqui alguns verdes. Eu acho que dentro da caixa tem caído ali também, tem que arrumar, né? Preciso organizar, gente, tá bem bagunçado. Vermelho, olha, tem esses daqui, tem duas sobrinhas, eu acho, aqui de bordô, aqui na mesa também tem, né? Deixa eu tirar esse barbante daqui, que ele não faz parte, mas tá, assim, bem bagunçado mesmo. As minhas sobras, preciso organizar antes de começar a minha quarta produção. Mas vamos aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu consegui produzir. Fiz, olha, mais bases... Base para par e base para tapete avulso. Esses daqui, olha, é para tapetinho avulso, que deu para três, né? 3 bases tendência para avulso. Tava usando esse barbante aqui em uma das peças, sobrou um pouquinho só. Já aproveitei e fiz aqui uma base tendência. Fiz aqui, olha, uma nessa mescla desse azul. Esse daqui, olha, é diferente desse. Nesse daqui não tem o cru no meio dele. O cru ou o branco, né? Acho que é o branco aqui. Ele não tem, então ele é mais escuro. Aí deu pra fazer uma base tendência, né? Pra um avulso. Aqui eu fiz pra um parzinho com 7 flores. E o que sobrou desse daqui, que é mais escuro, e desse daqui que é mais clarinho, olha só, eu fiz uma florzinha. E nessa daqui, daí faltou, gente, esse mescladinho aqui que é mais escuro. Ele não deu pra finalizar. Aí tinha sobrado um pedacinho desse daqui que é mais clarinho, olha, e daí eu fiz 2 bloquinhos dele pra terminar aqui essa florzinha, olha. Florzinha rasteira, né, pra avulso. E aqui, olha, tem mais pra pares, ó. Esse daqui é pra um par, pra outro par, e aqui também pra um parzinho de tapete. Esse daqui, nessa mescla de marrom, eu fiz pra um par, pra um avulso, a base tendência, e fiz aqui, olha, florzinha rasteira pra me montar um parzinho também com elas, ó. 4 florzinhas rasteiras. O que sobrou dele, eu fiz miolinho, olha. Aqui tem vários miolinhos aqui, que o que foi sobrando, olha só. Desse daqui, sobrou, né? Aí eu deu pra fazer 2 miolinhos, amarelinho também que eu utilizei. Sobrou um pouquinho, eu fiz miolinho, e assim eu vou fazendo. Conforme eu vou usando os fios, né, o barbante, que eu vejo ali que vai dar pra fazer alguma florzinha, eu já pego e elimino ele, né, fazendo florzinha. Olha, aqui tem, ó. No rosa, deu pra fazer essas duas aqui, esse aqui é fio 8, fiz essas duas. Aqui, olha, deu pra fazer 2 quadradinhos da vovó, no pink, né? E sobrou pra fazer uma florzinha rasteira. Aqui daí de uma outra produção que eu tava fazendo no rosa, o que sobrou deu pra fazer uma florzinha só. Aqui eu posso utilizar assim, olha só, fazer um tapete avulso usando uma no rosa médio, né? E uma no pink. Tem aqui uma no amarelo, deu pra fazer uma só. Aqui, gente, eu fiz um quadradinho da vovó nesse lilás. O que sobrou, olha, não deu pra finalizar o outro. Só que eu tenho ainda sobrinhas de lilás no cofre. Não finalizei ainda, porque eu vou deixar, né, pra terminar ele quando eu estiver usando ali o lilás. Vou ver se dá aqui o mesmo tom. Se não for também, a diferença ali, né, for bem pouquinha, eu coloco aqui. Agora, se for mais escuro, aí eu vou ter que desmanchar e fazer miolinho aqui com ele também, né? E deixo apenas esse daqui. Então, o que deu pra fazer aqui de base, né? Base tendência e de square foram essa produção aqui. Vou, né, separar, deixar ali guardadinho, que eu vou estar utilizando aí nas próximas produções do cofre. Ou então, né, se eu não usar no cofre, eu já vou ter essas bases aqui prontas para mim poder usar em produções, né, que eu possa estar fazendo fora do cofre das sobrinhas. E olha, gente, sobrinhas aqui, tem ainda sobras de vermelho. Esse verde aqui eu ainda tenho mais dele também. No preto, eu quero ver se eu acho ali no meio da minha bagunça, né, das sobras na caixa, se eu acho mais algum no preto, nesse tom aqui, porque daí dá pra fazer um bico. Se eu achar mais uma aqui, dá pra fazer o bico de uma peça, olha só. São 3 sobrinhas no preto e as 3 são iguais. A diferença é que esse daqui é mais grosso do que esses 2 aqui, mas eu posso, né, estar intercalando ali e consigo daí fazer o bico de um tapete, se eu conseguir, se eu tiver, né, gente, ali no meio das outras sobras, se eu tiver mais uma sobrinha de preto. Aí tem essa daqui, que eu acho que é o chumbo, ou então é um preto mais desbotado, né?
às vezes na fabricação, né, saiu um pouquinho mais claro do que os outros, não sei. Aqui também tem, olha, esse daqui eu utilizei em uma das produções que eu fiz aqui, eu usei ele, sobrou esse daqui. Olha, tem esses dois square aqui também, esse daqui eu ainda consegui passar o verde neles, gente. É desse mesmo aqui. Até esqueci dele, olha, deu pra fazer as 3 florzinhas. Sobrou aqui, né, fiz uma aqui, aí nesses dois eu passei o verdinho, eu ia usar eles nessa produção aqui ainda, mas não deu, né? Não consegui, precisava encerrar o vídeo logo pra poder liberar ele aí, né, na data certa pra vocês. Mas vou dar uma organizada aqui na mesa pra poder estar mostrando o restante da minha produção. Uma das últimas peças que eu fiz, gente, no cofre foi esse suplá aqui. É o suplá tulipas, tem aula dele lá no canal da Gi. É um dos modelinhos que é lançamento da revenda, estamos trabalhando com ele também na revenda. E como eu não tinha feito ainda, né, pra ver aqui na questão do meu ponto, qual adaptação eu ia precisar fazer para ele ficar ali no padrão que a gente trabalha, né, na revenda, eu fiz ele aqui no cofre. Mas, gente, o que que acontece? Aqui não é, né, todo, né, da mesma tonalidade aqui, o verde, e muito menos na espessura. Esse daqui, ele é mais fino, até, olha só, pra vocês verem, ele deu uma repuxadinha aqui, por quê? Porque ele é mais fino, esse barbante, do que os outros que eu utilizei. Trabalhei aqui, né, pulando 2 correntinhas de separação, mas mesmo assim, olha, ele ficou meio repuxadinho aqui. Não vai pra venda, né, essa peça. Eu fiz só pra poder ver ali, né, as adaptações que eu ia precisar fazer no meu ponto, pra estar trabalhando ali nas produções da revenda com ele. Amei fazer, ele é bem rapidinho de fazer, ficou bem lindo, gostei bastante. Eu até queria fazer outro dele, gente, nessa mesma cor aqui, porque como eu vou tirar ele pra mim, né, eu queria fazer outro pra mim colocar no painel ali da minha sala, deixar, né, guardadinho pra colocar ali na época do Natal, né, final do ano. Ficou bem bonito aqui ficou bem nas cores natalinas, né, só faltou um dourado aqui, mas ficou bem bonito no verde bandeira com aqui o vermelho. Eu tenho verde bandeira ali ainda, tenho, né, o vermelho, só que o verde, gente, o verde gramado, eu tenho pouco dele, e como vocês sabem, eu guardei bastante barbante fantasia. Pra passar ali nas bases, né, nas florzinhas, o verde, usando o verde fantasia, não vai ficar legal. Olha só, vou até pegar aqui pra vocês verem. Deveria ter pausado o vídeo, né, gente, mas desconsiderem. Olha só, se eu vim aqui passar esse verde aqui nelas, não vai ficar legal, por quê? Porque aqui é fantasia e esse também é barbante fantasia. Então, nas florzinhas que eu faço, que eu utilizo fantasia, eu uso multicolor normal, né? Multicolor da Barroco, ou então de alguma outra marca, para poder estar passando, para ficar bonito ali as bases. Então, o que eu tenho, né, de verde agora no cofre são poucos, e como as minhas bases, a maioria delas com esses fantasia, eu não posso estar utilizando para fazer aqui outra peça, né? Eu preciso economizar esse verde para usar, para passar aqui nas bases que eu tenho, né, com o barbante fantasia. Mas eu teria como, né, eu fazer, porque ainda tenho o verde bandeira, mas como eu não quero estar utilizando o verde gramado nessas produções assim, né, quero deixar para passar ali nas minhas bases, né, base tendência ou então no square, não vou conseguir estar fazendo outro, mas vou fazer um por fora do cofre, porque eu quero colocar no meu painel no final do ano, nessas cores aqui. Eu acho que vai ficar bem bonito. Ainda mais se eu conseguir esse ano montar a minha árvore, né, de Natal. Posso até fazer um maior assim, olha, ficaria bem legal também fazer um desse mesmo modelinho, só que maior, como um tapete mesmo, para poder colocar a árvore, gente, de Natal em cima. Ficaria bem bonito, assim, né, no verde, com as tulipinhas no vermelho, aí coloca a base ali, né, da árvore no meio aqui, olha, fica bem lindo mesmo. Quem sabe, né, quem sabe eu faça para poder estar utilizando aqui, né, no Natal, um tapete desse mesmo modelo aqui, mas como tapete, e mais um ou mais 2 suplá nessa mesma cor, para mim poder colocar ali na minha decoração de Natal do final do ano, né. Gostei bastante mesmo de fazer, bem rapidinho, fica bem econômico aí também, modelinho aí, né, excelente pra gente fazer para vender agora no final do ano. Nas produções que eu consegui estar finalizando, eu fiz, gente, 6 tapetes. São 6 tapetes avulsos.
Tem dois que é na mesma combinação de cor, que era para ser um par, só que ele não ficou ali no tamanho padrão dos pares, aí vou estar utilizando eles como avulsos. Fiz aqui esse nessa combinação de verde, né, o verde limão, o verde abacate, com aqui o rosa médio e o magenta. Eu queria, gente, na verdade, essa combinação eu queria que fosse no rosa médio com o rosa bebê. Só que eu não tenho, né, não tenho ali no cofre rosa bebê que desce para fazer duas carreirinhas aqui. Não tenho pink mais, né, não tinha mais pink também que desce para fazer duas carreirinhas. Então, o mais próximo que eu tinha ali do rosa, né, e ainda tenho, é esse daqui que é o magenta. Então, coloquei ele aqui nessa peça, olha só, verde, né, com o rosa e o magenta. São, gente, produções com sobras mínimas e são produções que a gente pode utilizar só o que tem guardado ali no cofre. Eu tenho rosa bebê fora do cofre, tenho pink fora do cofre, eu tenho bastante, só que eu não posso estar utilizando, eu tenho que trabalhar só com o que eu tenho ali, né, que eu guardei durante, né, todos os primeiros meses aí, durante 7 meses, guardando sobrinhas, eu tenho que utilizar o que foi guardado ali. Então, tem que me virar, né, com o que eu tenho. Mas, né, apesar de não ter feito ali na combinação que eu queria, aqui eu até pensei em colocar o bico do tapete Juliana, da Nanda, depois vinha a última carreirinha dele, que é uma carreirinha de ponto baixo com picô, vim com o rosa, ou então com o magenta, mas no final acabei fazendo assim mesmo, deixando, né, aqui nessa combinação de verde com o rosa e o magenta. Não está assim, né, uma das combinações que mais me agradou aqui, mas ficou uma combinação diferente. Eu sou, gente, assim, mais do tradicional. Eu não gosto muito de me arriscar nas cores, eu gosto de fazer ali o básico, né, tanto nos modelos quanto nas combinações também. Eu gosto de trabalhar mais com o básico, mais com o tradicional, né, com as cores ali que se combinam, né, vermelho com preto, vermelho com cru, com tons de marrom, tons de rosa, cores assim que se combinam, né, que são ali tradicionais. Nessa parte assim de me arriscar nas cores, eu sou bem insegura mesmo, mas eu gostei ali, né, do resultado que ficou esse tapete. Ficou bem, destacou bastante aqui essas 3 carreiras, né? Eu queria ter colocado daí o rosa bebê para ficar mais delicado, mas como não tinha, né, não dava, eu coloquei aqui essas 4 carreirinhas, né, intercalando o magenta com o rosa médio e consegui finalizar essa peça aqui. Aqui é um tom de verde, no início é um tom de verde. Essa primeira carreirinha aqui de carreira de ponto alto fechada é uma outra tonalidade de verde e o restante aqui é outro. Trabalhei assim, né, intercalando aqui as cores para poder estar trazendo mais uma peça finalizada aqui, né, nas minhas produções do cofre. Essa combinação aqui, pra mim, ela já é mais tradicional. São aqui, né, nesses tons de o salmão, né, o melancia e o vermelho. São cores que se combinam. Então, pra mim, já é assim mais tradicional. Gosto de trabalhar mais assim. Que assim é mais fácil, né, pra fazer. Eu gosto daí, né, do resultado final das peças. Então, não me arrisco muito aí nas cores. Esse daqui, gente, eu não vou estar colocando ele no kit de tapete avulso, porque ele ficou com 60 centímetros certinho. Mas o que acontece? Eu fiz uma carreira a menos. Eu só percebi isso quando eu já estava aqui na metade do bico. E eu não quis daí, né, estar desmanchando para poder aumentar uma carreira. Então, o que acontece? Não vai dar para me fazer a segunda peça aqui no cofre. Eu tenho ainda salmão, eu ainda tenho, né, esse daqui que é o melancia. O vermelho, se eu juntar ali as sobrinhas, dá para fazer o bico, né, de outra peça. Mas eu não tenho aqui essa mescla mais, né? Já até utilizei, eu acho que os square que eu fiz com ele já foi utilizado, não, nem sei se tem ali ainda. Só que não dá para mim fazer uma outra peça para ficar com um kit de lavabo. Então, o que acontece? Esse daqui, eu vou estar deixando ele, porque eu vou fazer ele como uma tampa do vaso fora do cofre. Vou fazer a tampa do vaso, porque fora do cofre eu tenho todas as cores aqui. Desde aqui das cores, né, da florzinha, o fantasia que eu utilizei, eu tenho fora do cofre que dá para mim fazer o kit de lavabo. A gente está trabalhando com o kit lavabo também na revenda. Ele né, uma tampinha do vaso, ali na medida de 60 no comprimento,
por, né, aproximadamente 40 ali na largura. E o tapete do chão é com 3 flores, é com 3 square, e eles ficam ali, né, acima de 65 no comprimento. Então, fora do cofre, eu consigo fazer esse outro tapete com 3 square e usar esse daqui, né, como a tampa do vaso. Então, ele não vai para o kit, né, de tapetes avulsos. Eu vou fazer a segunda peça, vou fazer a telinha aqui atrás, fora do cofre, para ficar com um kit lavabo. Vou fazer isso porque ele ficou, né, no tamanho certinho de 60 centímetros. E para colocar, né, no kit de avulso, tem que ser ali um pouquinho maior, porque a tendência é diminuir. A gente sabe que depois, né, que ele fica aqui parado por um tempo, dá uma diminuída, né, os pontos se assentam, então dá uma diminuidinha ali no tamanho da peça. Então, não vai, né, pro kit de avulso, vai ficar para mim fazer um kit de lavabo, fazer uma segunda peça, um tapete maior, né, com 3 square, e fazer a telinha aqui, nesse daqui fora do cofre. Esse daqui, gente, era para ser o parzinho. Ele é um par, né? Saiu aqui 2 peças na mesma combinação de cor. Eu só não vou estar colocando ele como par, porque ele não ficou no tamanho padrão de par, que é a partir ali, né, acima de 65 no comprimento. Esse daqui ele ficou com 64. Por que que ele ficou com 64? Eu fiz a mesma quantidade de carreiras, só que, gente, eu fiz pulando uma correntinha só. Ele tava, assim, querendo dar uma embabadada aqui, aí o que que eu fiz? Eu fiz com uma correntinha de separação. Eu deveria ter feito com agulha menor e pulado ali, né, 2 correntinhas. Mesmo, né, fazendo dessa forma, trabalhando com agulha menor, ele ia ficar menor também, né, porque ia diminuir ali o tamanho do ponto. Mas daí eu vou estar colocando ele como avulso, e é com o Square Emily, que é o Square que eu coloquei aí como desafio para vocês estarem fazendo uma peça, seja qualquer modelo, está adaptando e colocando esse Square aqui, ou então o Square Amor Perfeito. Não vou abrir ali o outro, porque é a mesma coisa, as mesmas cores que eu utilizei aqui, eu usei ali para fazer a outra peça. Tive que ir, né, intercalando, utilizando ali sobrinhas, né, de tons de rosa, para dar para fazer as 3 carreiras. Aqui eu tinha e ainda tenho 2 sobrinhas do rosé no cofre, que eu usei para fazer aqui uma carreirinha em cada peça. O pink que eu tinha deu para fazer aqui o bico, né, dos 2, e ainda sobrou ali um pouquinho que eu consegui eliminar em outras peças que eu fiz, e também, né, fazendo base squarezinho, né, com o restante que sobrou. Mas olha que lindo que ele ficou, é o tapete Juliana com o Square Emily, o Square do desafio que eu lancei para vocês fazerem aqui na hashtag. Esse lindão aqui, eu achei que eu não ia conseguir finalizar ele. Eu tinha feito aqui, né, a base dele, deixado ele em ponto de bico. A princípio ele ia ficar para mim terminar fora do cofre, mas daí eu separei ali os tons desse chocolate aqui, e eu vi, né, que tinha uma quantidade boa e deu certinho, gente, para poder fazer o bico. Aqui eu vim intercalando também, olha, essa carreira de ponto alto fechada e essa carreirinha aqui, e a primeira carreirinha do leque é um tom de chocolate, e esse outro aqui, a última carreirinha, é uma outra tonalidade um pouquinho mais escuro, mas não dá nem para perceber praticamente a diferença do tom. E olha, gente, que lindo que ficou essa combinação aqui de tons de marrom. Utilizei aqui no início bege, usei aqui esse marrom mais, o marrom, acho que o marrom claro, usei o chocolate não, né, o marrom café aqui, uma carreirinha no laranja para ficar puxada aqui para a cor da base, e a finalização aqui no chocolate. Essa base aqui já estava adiantada, as 3 primeiras carreiras. E aqui também, gente, do parzinho, eu esqueci de falar para vocês. Aqui as 4 primeiras carreiras já estavam adiantadas também, que foi da minha segunda produção que eu peguei para finalizar aqui. Mas olha que lindo que ficou essa combinação aqui. E esse, né, com certeza eu vou estar colocando ali no kit de tapetes avulsos. Tô aproveitando bastante mesmo as minhas sobrinhas para adiantar as produções que eu tenho, né, para fazer para a revenda. Poderia colocar para vender aqui também esse parzinho aqui mesmo, essas 2 peças, né, que saiu no mesmo tom, eu posso até colocar para vender aqui na cidade. Tem até uma cliente que mandou uma mensagem para mim perguntando se eu tinha parzinho pronto, que ela queria, né, comprar para o banheiro dela, que ela não gosta de usar 3 peças, não gosta da tampa do vaso, ela quer, sim, peça pequena. Então, pode ser que eu tire uma foto, mando para ela, se ela gostar, eu vendo, né, esse parzinho para ela. Porque eu vendendo aqui, eu consigo vender por um outro valor, né, vendo por um valor
mais alto, né? Os pares na revenda, ele sai por 35, os avulsos, ele sai a R$ 15. Se eu vender aqui, se eu colocar ele como um parzinho, eu posso vender ele por R$ 50 aí para essa minha cliente, ou então, né, como avulso, a R$ 25 cada um, que sai, né, ali no mesmo valor de R$ 50 o par. Consigo, né, ganhar um pouquinho a mais colocando para vender aqui, porque aqui, gente, eu não vendo daí no atacado, é valor de varejo, né, o valor normal que eu vendo aqui. Atacado é em quantidade, é acima ali, né, os avulsos acima de 10 peças, os pares é acima de 5 pares, aí ele entra ali no valor de atacado. Aqui na região, eu vendo só no valor de varejo. E a última peça finalizada é esse avulso aqui. Eu gostei bastante da combinação de cor dele. Ele ficou, né, bem assim, bem neutro, né, nas cores. O resultado dele, né, eu gostei bastante das cores que eu utilizei aqui. Só que ele me deu trabalho para fazer, gente. Aqui na parte do bico, mostrei aí para vocês, né, no decorrer do vídeo, que eu tive que desmanchar 2 vezes para refazer novamente, porque olhando para as sobrinhas que eu separei, olhando para elas, não tinha tanta diferença nos tons. Daí, né, depois que eu fiz o bico, que eu vi ali, né, o bico já praticamente pronto, que eu fui ver ali que tinha dado uma diferença bem grande nas cores, né, não tinha ficado legal, tinha ficado ali feio, né, o bico. Aí eu desmanchei e fiz de novo, depois desmanchei e fiz de novo. E no final, né, deu tudo certo e saiu essa lindeza aqui nessas cores, que é o bege, aqui no início, uma carreirinha nesse verde aqui, que é o verde... Ah, gente, eu acho que é um tom de verde bandeira. Verde jade, e coloquei aqui, né, pra finalizar o verde água. Olha que lindo que ficou essa combinação aqui, gostei bastante mesmo. Então, eu consegui fazer 6 tapetes, trazendo 6 peças finalizadas, e eu tenho aqui, gente, olha só, eu tenho aqui mais 11 tapetes que eu deixei em ponto de bico. Eu acho que tem uma base ali só que eu tenho que colocar uma carreirinha a mais ainda para depois vir fazer o bico. Mas tem 11 peças aqui que estão em ponto de bico, que eu vou mostrar agora para vocês. Tenho essa base aqui, que é praticamente na mesma cor da outra que eu consegui finalizar, que tenha, né, a diferença da florzinha aqui, que é um tom de laranja, aqui é no cru. A outra que eu fiz, olha só, que eu consegui finalizar, é no bege, aqui no início. Aqui também é uma outra tonalidade de marrom claro. Usei daí o marrom café, né? Aqui, né, uma carreirinha no laranja, e esse daqui eu não consegui finalizar ele, gente. Não tenho aqui, né? Não sei, tem que olhar ali ainda, né? Que pode ser que depois ali eu separando eu ainda consiga fazer o bico desse daqui. Eu deixei essas 11 bases em ponto de bico. Então, no próximo vídeo eu vou separar as sobrinhas ali para ver se eu consigo trazer pronto para vocês alguma dessas bases aqui ainda, né, no próximo vídeo. Então, olha só que lindo, né, que tá aqui. Esse daqui só falta o bico mesmo para finalizar, que é a carreira de ponto alto fechada e o bico. Aqui eu posso colocar o bico do tapete Juliana, posso colocar, né, o bico do tapete Sandra, que daí vai ficar aqui o tapete Sandra modificado. Posso colocar o bico do tapete Juliana da Nanda, que fica bem bonito também. Ou então, né, algum outro bico aí que eu possa estar colocando aqui nessa base. A outra base que eu tenho também, gente, está em ponto de bico. Deixa eu confirmar aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreirinhas. Isso mesmo, já está aqui em ponto de bico. Só vim com a carreira de ponto alto fechada e o bico. E aqui eu quero finalizar ele no pink, gente. Eu quero fazer aqui no pink, como eu não tenho mais no cofre. Então, essa daqui é uma das bases que eu vou estar, né, finalizando aí com as sobras, ou então, né, cone fechado, fora do cofre das sobrinhas. Mas olha que lindo que já está aqui, né, a distribuição de cores aqui dessa base. O bege, né, marrom claro, 2 carreirinhas no pink e novamente aqui uma carreirinha no bege. Só que esse é diferente desse, com a base tendência nessa mescla aqui de rosa do Barbante Fantasia. Aqui, gente, eu tenho 2 bases que eu utilizei aqui, tons de lilás. Essa daqui tá em ponto de bico, falta só o bico para poder finalizar. Usei aqui bege, usei o lilás, né? Usei o violeta, então falta só o bico para poder finalizar. E eu quero finalizar o bico dele no roxo. Esse daqui, eu fiz aqui um degradê invertido. Eu comecei com o mais escuro, que é nesse violeta aqui escuro. Vim com esse daqui, que eu acho que é o beterraba, ou então o magenta. E aqui, né, novamente o violeta, só que é o violeta mais claro. Aqui, gente, eu ainda tenho que colocar mais uma carreira antes da carreira de ponto alto fechada para poder dar
o tamanho, mas olha só, duas bases aqui em tons, né, de lilás. Eu comecei aqui no lilás mais claro, né, o degradê, e ali eu comecei no lilás mais escuro e vou finalizar no lilás mais claro. Esse só falta o bico para poder estar finalizando, e naquele ali eu ainda tenho que colocar mais duas carreirinhas, na verdade, para depois vir trabalhar com o bico, né, a finalização ali da peça, mas olha, mais duas bases adiantadas para tapetes avulsos. Esse daqui falta bem pouquinho para poder estar finalizando ele, falta aqui só o bico mesmo, gente, que é a carreira aqui, né, de bloquinhos de 5 ponto alto, para depois fazer ali a carreirinha de lequinho e a última carreira, que é a carreira de ponto alto com picô. Olha só, passei já, né, aqui a carreira de ponto alto fechada. Como não tinha pink ali suficiente, né, que desse para fazer o bico, eu deixei ele assim, em ponto de bico mesmo, né? Faltando só 3 carreirinhas para poder finalizar. Na combinação aqui de rosa médio, chocolate, o pink e o rosa bebê. Era bem esse rosa bebê aqui que eu queria que tivesse mais no cofre, para mim poder passar aqui no lugar do magenta, nesse tapete verde que eu fiz. Olha só, mais uma base, né, em ponto de bico. Vai ser o bico Juliana. Aqui é com florzinha rasteira, em ponto relevo. Aqui na mescla, né, do barbante fantasia, tá? Bem fácil mesmo para poder finalizar. É uma pena que não tem mais no cofre o pink, então não vou conseguir, né, estar finalizando ele no cofre. Vai ser, né, para mim poder estar finalizando aí. Quero ver se eu finalizo com sobrinhas também, gente. Eu quero ver se eu tenho ali sobras que dê para mim poder estar fazendo o bico dessas bases aqui, né? Que daí, dessa forma, eu elimino as sobrinhas do cofre, né, que eu guardei, e consigo eliminar as sobrinhas que eu tenho fora do cofre também. Essa daqui também falta uma carreira ainda, antes de eu vir, né, trabalhar com a carreira de ponto alto fechada para fazer o bico. Esse daqui, gente, eu tô bem na dúvida que cor que eu vou finalizar essa base aqui. Não sei se eu finalizo, né, em algum tom de marrom, né, do bege, ou então eu finalizo no pink, ou então no magenta, não sei ainda a cor que eu vou colocar aqui. Se eu colocar o pink, vai ficar, né, puxado aqui para a cor da base. Posso pôr aqui o magenta também, né, ou beterraba, que é a sobrinha que eu usei aqui nessas duas carreirinhas. Ou então, colocar uma cor mais escura, né, um marrom café, um chocolate. Não sei ainda a cor que eu vou utilizar para finalizar esse daqui, mas deixei, olha, várias bases que estão faltando bem pouquinho mesmo para poder estar finalizando. Como eu falei para vocês, eu quero aproveitar o máximo que eu posso das minhas sobrinhas para deixar bases, produções adiantadas para a revenda, seja assim em ponto de bico, seja aqui, né, só a passar das 3 primeiras carreiras, ou então até mesmo aqui fazer com as sobrinhas menores que eu tiver, fazer uma produção de bases, base tendência, ou então squarezinho. Isso já vai ajudar muito nas produções que eu tenho que fazer para a revenda. Ter base adiantada, ter florzinha, ter square adiantado, seja para qualquer produção que for fazer, adianta muito. Do que ter que pegar ali, né, para fazer desde o início, fazer a florzinha, passar o verdinho. Tendo ali, né, as flores, pelo menos as flores, né, os square pronto, adianta bastante as produções que a gente vai ter que fazer, né? Então, tem mais essa daqui, que falta ali uma carreira, né, antes da carreira de ponto alto fechado. Se eu finalizar aqui no pink, vai ficar em tons aqui, né, de rosa, vai ficar bem bonito também, mas também posso estar utilizando aqui o bege, até mesmo o bege, para poder finalizar, que também vai ficar bem legal. Mas isso vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos que eu vou né, estar trazendo aqui no canal. Alguma dessas bases eu ainda pretendo tentar finalizar nas produções do cofre, mas a maioria delas não vou ter mais, né, sobrinhas aqui que dê, né, para poder fazer o bico. Esse daqui, eu quero finalizar ele, gente, no bordô. É uma combinação que eu estou, né, copiando da Nanda. Não é ali as mesmas cores que a Nanda usou no dela, que eu tô usando aqui no meu. É diferente as tonalidades, mas a Nanda, ela fez um tapete avulso, que ela usou tons de marrom, né, e finalizou no bordô, que ficou perfeito, gente. Ficou muito lindo. Produções aí, né, que ela fez para revenda, faz tempinho já, eu tô com a foto salva aqui no celular para poder copiar, e deu certinho para mim poder estar copiando aqui no cofre. Não vou conseguir finalizar o bico dele no cofre, porque o bordô que eu tenho não é suficiente para poder estar fazendo o bico, mas olha que lindo que já está aqui, né, a base em ponto de bico também. Agora é só fazer a carreira de ponto alto fechada e o bico
para poder estar finalizando aqui mais essa peça. Olha só que lindeza que está. E eu acho que dá até para mim montar mais bases nessas cores assim no cofre ainda. Que eu ainda tenho sobrinhas, né, de tons de marrom. Não são sobras que dá ali para fazer bico, mas são sobras menores que eu consigo deixar bases adiantadas assim. Aqui eu poderia finalizar também no marrom café, que também ficaria perfeito, né? Teria aqui uma peça em tons de marrom, que vende super bem também. Mas esse daqui eu quero finalizar no bordô. Esse daqui também falta uma carreira ainda, antes da carreira de ponto alto fechada. Aqui, gente, eu poderia colocar essa outra carreira que tá faltando, eu poderia colocar aqui o cru, para dar, né, uma quebrada nessas cores aqui, porque a finalização dele vai ser num tom de amarelo. Eu só não sei se eu vou finalizar com esse mesmo amarelo aqui, que é o amarelo canário, ou então eu vou finalizar no amarelo ouro ou no amarelo mostarda também. Eu posso fazer a finalização. É um tapete, gente, uma combinação de cor que eu vi no Instagram, que eu gostei bastante, achei bem bonita. E, né, consegui montar a base dele aqui no cofre. E olha só, já achei que eu tinha feito errado aqui, gente. Gelei aqui agora, olhei aqui e achei que tinha 4 hélices só aqui, mas tem 5, olha só. Já gelei aqui na hora que eu olhei aqui, né, falei, epa, tá faltando uma hélice aqui, mas não, tá certinho. Então, aqui falta uma carreira ainda, não sei se eu vou passar essa carreirinha no cru, ou se eu já vou vir, né, logo com o amarelo para poder estar finalizando aqui. Provavelmente vai ser isso mesmo, gente. Acho que eu já vou vir aqui com o tom de amarelo, só que eu não vou fazer com esse mesmo aqui, olha. Eu vou fazer eu acho que no amarelo ouro, ou então no amarelo mostarda, que vai ficar bem legal aqui também. Olha só como que tá bem vivo a cor desse amarelo aí pra vocês, mas não é esse tom, gente. Ele é um pouquinho mais apagado a cor do que está, né, aparecendo aí pra vocês. Queria eu que ele fosse mesmo esse amarelo maravilhoso aí. Tô doida atrás de um amarelo que seja nesse tom, gente. Bem arregalado mesmo, né? Bem chegando a cor do amarelo, mas tá difícil de encontrar, hein? Aí pra vocês tá bem vivo a cor, mas ele é um pouquinho mais clarinho, mais apagado do que está, né, aparecendo aí no vídeo. Essa combinação aqui é uma das combinações que eu tô copiando da Nanda também, das produções de avulso que ela fez. Toda a produção que é feita na revenda, as meninas mandam a foto para mim, foto, vídeo, para que eu possa, né, estar mostrando, né, mandando para cliente confirmar ali, né, a encomenda, né, que a encomenda dela tá indo certinho de acordo com o que ela pediu. Então, eu tenho tudo salvo aqui no celular, gente. A memória tá, assim, daquele jeito, sabe? Tendo que apagar as coisas para poder conseguir gravar, porque tem muita foto salva aqui no celular, print, né, que eu vou tirando de combinações de cores, e as fotos das produções das meninas da revenda também tá tudo salvo aqui no celular. Esse daqui eu copiei, tô copiando da Nanda também. Né, aqui a combinação de tons de verde, o verde oliva com o verde bandeira na base aqui nessa mescla de marrom. Gostei bastante também. Aqui, gente, a base de florzinha já estava pronta. Se eu não me engano, eu fiz essas bases, essas florzinhas, foi no primeiro vídeo que eu utilizei a mesclinha, né, a sobrinha dessa mescla aqui para poder fazer alguns square e algumas bases. Passei aqui o cru, vim daí, né, com esse tom de verde oliva. Esse daqui é diferente desse, 2 sobrinhas que eu consegui eliminar aqui de verde oliva e uma aqui no verde, eu acho que é verde bandeira. Ele é um pouquinho mais escuro do que outros, né, verde bandeira que eu tenho aqui, mas tá lindo. Eu só não lembro qual cor que é a finalização aqui. Não sei se é no verde, acho que é no verde bandeira mesmo, a finalização dele. Olha só, vai ficar bem neutro aí essa combinação aqui de cor e eu gostei bastante. Esse também não vai dar para finalizar no cofre, que eu não tenho mais verde bandeira suficiente para fazer aqui o bico. Mas olha que lindo que já está aqui, né, a base. Falta só o bico mesmo, a carreira de ponto alto fechada e o bico para poder estar finalizando. E aqui mais uma base em ponto de bico. Aqui, gente, a finalização vai ser no preto. É essa daqui que eu estava separando ali o preto para poder estar finalizando. Eu vou deixar ela até meio separadinha aqui de lado, que eu vou ver, né, se o preto que tem ali vai ser suficiente para terminar essa base aqui. Só que o problema é que tem um tapete que eu quero fazer no cofre, que eu quero montar, pelo menos montar a base no cofre, que eu vou precisar do preto também. Então, se eu usar
para fazer aqui, né, a finalização desse, eu não vou ter mais preto para fazer as outras bases que eu quero fazer. Então, acho que não vou, gente. Acho que esse daqui também não vou estar finalizando nos próximos vídeos. É tanta ideia, é tanta coisa que passa pela cabeça, né, que a gente tem de inspiração, que quer fazer no cofre, que às vezes, né, tem ali uma peça que até dá para terminar, que a sobrinha dá ali para terminar, mas tem uma outra produção, uma outra peça que quer fazer, que vai precisar ali daquela cor, então a gente fica naquela dúvida, né? Termina ou deixa ali, né, aquela sobrinha para fazer a outra produção, e é o caso aqui dessa peça. Não sei se eu finalizo com as sobras do preto, ou então eu deixo o preto que tem ali para fazer outras bases que eu quero fazer. Então, dúvida, gente, dúvidas e dúvidas e dúvidas. Isso é, né, trabalhar com sobras mínimas, mas olha, falta só o bico mesmo para poder fazer. E eu ainda tenho bastante sobrinha de cinza. Cinza eu usei bem pouco no cofre. Tenho ainda sobrinha desse daqui. Dá para mim montar mais bases nessa sequência. O único problema é que não tem uma quantidade, assim, legal de cru, né? Para montar as primeiras carreiras. Mas ainda não vou agregar, né? Não vou agregar ainda no próximo vídeo sobrinhas. Preciso de cru? Preciso. É uma das cores, assim, fundamentais, né, principais para as minhas produções, é o cru, que sempre ali as minhas bases eu gosto de fazer o início no cru, que é mais fácil para mim combinar as cores, tenho menos dificuldade, né, para colocar ali as outras cores quando eu faço a base no cru, mas ainda não vou agregar porque eu ainda tenho muita sobra para poder, né, eliminar aqui no cofre. Quero diminuir agora no próximo vídeo, pelo menos metade do que eu ainda tenho, para ficar, né, pouco entre aspas, né, porque esse pouco ainda vai ser muito para o quinto vídeo, né, a gente vai fazer o quarto, daí tem o quinto vídeo que já é vídeo extra, e, né, a partir desse quinto vídeo, para quem já é participante ali desde o início, já vai poder agregar sobrinha. Só tô liberando para agregar agora no quarto vídeo para as novas participantes, porque elas guardaram ali, né, pouca sobra, né, 3, 4 quilos de sobrinha, que não dá ali para fazer mais vídeos, né, já teriam que estar encerrando. Para não encerrarem já as produções delas, né, do cofre, eu vou estar liberando para elas já no próximo vídeo, já está agregando mais sobras. As outras participantes, se quiserem também, já pode estar agregando também, mas eu aconselho ainda a não agregar, porque, né, quem está comigo desde o início aí, né, do ano guardando sobrinha, guardou muita sobra. E se agregar mais já no quarto vídeo, vai ter mais dificuldade ali para poder estar eliminando elas. Então, tudo que for agregado, né, que for acrescentado de sobras, tem que ser eliminados também. Tem até um pelinho aqui de outra cor, né, de outro barbante. Mas deixa eu mostrar aqui a última base que eu consegui deixar em ponto de bico também, pra gente pesar aqui junto, para ver quanto que eu consegui produzir aqui na minha terceira produção. E a minha última base em ponto de bico é essa lindeza aqui, que tá bonito, mas pra mim também tá e não tá bonita. Por quê? Por causa da florzinha aqui, tá bem apagadinho, né? Eu deveria ter colocado a florzinha, ter feito ela no verde jade. Só que o verde jade que eu tenho é pouco, eu achei que não ia dar pra fazer as 3 carreiras. Deu e ainda sobrou um pouco, que daria, né, pra fazer aqui a florzinha, até mais que uma, gente, que ainda tem ali que dá, né, pra poder fazer. Eu, gente, montei essa combinação aqui, mais ou menos no padrão que eu trabalhei nesse avulso aqui. Olha só, a diferença é que aqui a base é no bege e esse daqui a base é no cru. Nesse daqui eu passei 2 carreiras dessa sobrinha aqui, né, desse verde. Nesse daqui foi apenas uma, depois eu vim aqui com 3 no verde jade. Aqui também tem 3 no verde jade. Finalização desse daqui vai ser no verde água, igual esse daqui, ó. A diferença é, né, aqui a base no início, que é no bege, aqui, né, é com base tendência, esse daqui é com square, olha só, florzinha rasteira, e, né, 2 carreirinhas aqui, no outro eu passei uma só, mas a finalização dele vai ser na mesma cor desse outro que eu consegui estar finalizando aqui no cofre. Então, gente, eu consegui trazer finalizado aqui pra vocês um suplá, que é esse lindão aqui, no verde, né, com as tulipinhas no vermelho. Finalizei, trouxe pronto 6 tapetes avulsos e tenho bases aqui que estão em ponto de bico para mais 11 tapetes avulsos. Então, fui bem produtiva
nessa produção aqui, né? Fora as bases, tendência, squarezinho que eu consegui estar fazendo. Mas agora vamos ver, né? Vou pegar a balança, vou colocar aqui para ver quanto que deu toda essa produção aqui. E tenho, né, que descontar 300 gramas, porque é de produção que já estava pronta, né? A base do parzinho já estava pronta ali, as 4 primeiras carreiras. Base de 2 avulso também já estava adiantado, as 3 primeiras carreiras e alguns square. E base tendência que eu utilizei aqui nessa produção. Marquei tudo no caderno, pesei, gente, fui pesando. Conforme eu fui pegando, né, para poder produzir, eu fui pesando, fui marcando ali no caderno e deu ali, não chegou a 300 gramas, mas eu arredondei ali, né, para 300 gramas que já tinha produzido aqui, que era das produções anteriores. Coloquei, gente, olha só, tudo aqui em cima da balança. Um dos melhores investimentos que eu fiz aqui pro ateliê foi comprar essa balança grande aqui. Ela pesa, né, até 40 quilos, foi, assim, um dos melhores investimentos que eu fiz aqui. Aquelas balanças menores, né, balança de cozinha, a maioria das artesãs usam ela, só que ela é até 10 quilos só, não pesa ali não chega, né, a pesar ali até 10 quilos. Ela dá mais trabalho pra gente poder estar pesando, assim, super produções. Tem que ir pesando de pouquinho em pouquinho e marcando, depois somar tudo. Comprei essa daqui, né, gente, mais por causa da revenda, para poder pesar ali os nossos envios, para não ter que estar pesando ali peça por peça, né, pesar a caixa, depois somar tudo para ver quanto que deu o peso total. Então, assim, foi um dos melhores investimentos que eu fiz aqui pro ateliê, foi comprar essa balança. E não paguei caro, ela saiu por um preço muito bom. Eu comprei pela Shopee, se eu não me engano, saiu por R$130. Então, assim, foi um investimento maravilhoso que eu fiz aqui pro ateliê, eu recomendo vocês. Vou deixar o link dela aqui na descrição do vídeo, o link, né, da lojinha da Shopee que eu comprei, para vocês quiserem estar adquirindo essa balança, que eu super recomendo. Ela é muito boa e ajuda bastante, gente, agiliza muito no nosso dia a dia aqui, né, com o crochê. Mas olha só, coloquei tudo aqui em cima, coloquei as bases, coloquei os squares, até os miolinhos eu coloquei aqui também. Foi produção dessa, né, dessa terceira produção, então tem que pesar também. Então, vamos ver, gente, quanto que eu consegui produzir nesse terceiro vídeo e quanto que eu consegui, né, eliminar das minhas sobrinhas. Olha só, gente, 3 quilos 306 gramas, já tinha aqui, né, 300 gramas produzidas, então mais uma produção de 3 quilos. Primeiro vídeo eu também produzi 3 quilos de sobrinha e agora no terceiro também consegui estar eliminando mais 3 quilos de sobras mínimas. Então, essa foi a minha terceira produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2025. 6 tapetes avulsos finalizados, trouxe, né, aqui um suplá. Esses daqui, gente, são os miolinhos que eu venho fazendo na hashtag, né, o que vai sobrando ali de barbante, que não dá pra fazer uma florzinha, vai virando aqui em miolinho. Olha, esse branco aqui é daqui, sobrinha da hashtag também. Ele tá aqui, né, pra mim poder passar aqui nesses miolinhos. No segundo vídeo, eu até passei em alguns square, e aqui tem, olha, vários aqui, olha. Vários mesmo. Da hashtag, né, do ano passado, do cofre do ano passado, eu fiz também bastante miolinho. Tenho aqui no ateliê ainda, que nem utilizei. E desse ano também vai me dar, olha, bastante miolinho. Fica muito lindo fazer os square usando o miolinho de outra cor, gente. Fica muito bonito mesmo. Dá um destaque bem legal, né, nas florzinhas. Então, fiz daí o suplá, que é a aula lá do canal da Gi. Essa peça vai ser pra mim, uma das peças do cofre, né, que eu vou tirar pra mim. Todo ano eu faço alguma coisa no cofre que eu tiro, né, pra mim poder estar usando aqui em casa. E uma das primeiras peças que eu fiz esse ano pra mim, aqui no cofre, é essa lindeza aqui, que eu quero fazer mais um, né, nesse mesmo tamanho. E quero também fazer uma peça maior, desse mesmo modelinho aqui, pra mim usar como tapete, pra mim colocar ali na sala, né, onde eu vou colocar a árvore de Natal esse ano. Fiz daí, né, as bases aqui adiantadas, deixei em ponto de bico para 11 tapetes avulsos, as bases tendência e os square. Consegui eliminar mais 3 quilos de sobrinhas mínimas, deu aí para mim fazer essa produção maravilhosa. Lembrando aos participantes da hashtag do cofre, lancei aí, né, esse desafio bem fácil, molezinha,
para vocês estarem fazendo, que é estar trazendo uma produção, quantidade vocês que vão estar decidindo, só que quero que vocês façam ali, né, uma produção, uma peça, um tapete, um suplá, um centro de mesa, um trilho de mesa, que vocês vão estar adaptando o Square Emily ou então o Square Amor Perfeito, que eu tenho aula dele aqui no canal. Quero que vocês me surpreendam e tragam aí, né, peças maravilhosas com esses dois modelinhos de Square. Vocês podem estar escolhendo aí um deles para estar, né, utilizando aí na produção que vocês vão estar fazendo para esse desafio que eu estou trazendo aqui na hashtag. E para as novas participantes, já está, né, liberado para vocês estarem agregando mais sobrinhas, para vocês poderem aí, né, dar sequência na hashtag, conseguir estar aí participando, né, por mais vídeos junto com a gente. Então, tá liberado para quem quiser estar agregando aí mais sobras maiores, sobras menores, sobras de 80 gramas, de 20, de 10, de 200 gramas, de 300 gramas, seja ali, né, a sobra que você tiver no ateliê, vocês vão poder estar agregando. Só lembrando que tudo que for agregado tem que ser produzido. A partir ali, né, do 5º vídeo já é vídeo extra, não vai ter ali daí, né, a regra, né, de trazer ali a quantidade específica de vídeo, né, igual é agora nos 4 vídeos. 4 vídeos são obrigatórios, depois o restante é vídeo extra que vamos estar fazendo aqui na hashtag do Cofre das Sobrinhas. O link de todas as participantes vai ficar disponível aqui na descrição do vídeo. Bora lá acompanhar as meninas, vocês vão se surpreender com as produções que elas vêm fazendo com as sobrinhas do cofre. Mas então é isso, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.